O senhor já me colocou em dívida, e todo o meu império não seria suficiente para recompensá-lo. Uma vez que não aceitará o segundo cargo mais alto em Zarovia, decidi libertar Uspo. Seremos vizinhos e, espero, amigos, em nome do povo de Uspo. Agradeço-lhe pela sua generosa decisão. E ele foi interrompido por uma série de choques bruscos e um estrondo ensurdecedor quando pararam completamente. Ambos foram arremessados violentamente contra a parte frontal da cabine. Grandon bateu a cabeça no cabo de uma matorque e perdeu a consciência. Vernia teve mais sorte, pois caiu de pés para baixo, embora seu tornozelo tenha sofrido uma entorse grave. Ao ver o rosto de Grandon, pálido como a morte, e o sangue a escorrer de um corte feio em sua testa, ela se lançou ao lado dele e apoiou a cabeça dele em seu colo. Para seu alívio, ela ouviu o batimento do coração dele quando colocou o ouvido em seu peito. Abrindo uma das gavetas de provisões, ela retirou uma garrafa de água e banhou o rosto dele. Ele abriu os olhos. O que aconteceu? Perguntou. O que nos impressionou? Não sei. Ela respondeu. Deite-se em silêncio enquanto eu trato sua ferida. Então, investigaremos. Capítulo e X. Grandon protestou que o ferimento irregular em sua testa era apenas um arranhão, mas Vernia insistiu em atá-lo para ele, e o fez com destreza. Quando ela terminou, ele se levantou tonto e abriu a porta do táxi. Um odor pungente assaltou-lhes as narinas, um odor semelhante ao produzido pelo derramamento de ácido sulfúrico sobre cobre. Ele acionou o holofote dianteiro, que revelou a proa destroçada da embarcação deles, presa contra um tronco de árvore enorme. A quilha repousava em um galho bifurcado, o que os impedia de cair. Uma fina coluna de vapor subia em espiral do casco estilhaçado, exalando o odor sufocante que os havia recebido quando ele abriu a porta. Acho que terminamos com os voos, disse Grandon, observando a destruição com desconfiança. Pelo menos, não voaremos mais com este dirigível. Está tão danificado. O mecanismo de poder está destruído. Um Alban certa vez me disse que um frasco de ácido era colocado em cada mecanismo de tal forma que o destruiria instantaneamente se fosse manipulado. Evidentemente, o choque de nosso encontro com o tronco da árvore quebrou o frasco, pois os vapores são inconfundivelmente os de ácido em metal. Grandon iluminou a área ao redor com o holofote, tentando determinar onde estavam. Mais acima, abaixo e ao redor deles, em todos os lados, só viam galhos e folhas. E que folhas! Eram de forma espatulada e de cor verde escura e brilhante, variando entre 15 e 20 pés de comprimento, enquanto os caules tinham de 8 a 12 polegadas de espessura. Cada ramificação teria formado uma árvore de samambaia de bom tamanho, enquanto o tronco contra o qual a embarcação deles ficará presa tinha 50 pés de espessura. Não adianta muito explorar antes da manhã, suponho, disse Grandon. Esta é uma árvore imensa. Em que parte de Reabon essas árvores crescem e como vocês as chamam? Não há árvores como esta em Reabon, respondeu Vernia. Nem eu sabia que existiam tais árvores em qualquer lugar de Zarovia. Tem certeza de que temos viajado para o norte exato? Grandon olhou para a bússola. Estranho. E disse, um momento antes de colidirmos, a agulha apontava na direção em que estávamos viajando. Agora, ela aponta em ângulo reto com o quilha. Algo deve ter sido quebrado pelos grampites. Receio que teremos de esperar até o amanhecer para nos orientarmos. Podemos, ao menos, ter certeza de duas coisas: de que não estamos em Reabon e de que estamos em alguma parte inexplorada de Zarovia. Ao amanhecer, Grandon desceu o tronco da árvore, segurando-se na casca áspera e enrolada com os dedos das mãos e dos pés. Foi uma descida longa e perigosa, de pelo menos 300 metros, e ele estimou que meia hora deve ter se passado antes de pisar o chão. O gigante da floresta sob o qual ele estava em pé tinha mais de 30 metros de diâmetro na base. Tudo sobre ele, até onde conseguia ver, eram muitos mais como aquilo. Ele notou que todas as árvores estavam conectadas por raízes superficiais largas, e esse fato, juntamente com a total ausência de esporos ou sementes, o informou sobre a razão pela qual essas árvores estavam, na sua maioria, restritas a uma única localidade. Devem ter começado e evoluído nesta parte do planeta sem desenvolver outros meios de propagação que não o de enviar raízes superficiais para formar novas plantas a alguma distância das árvores-mãe. Consequentemente, a sua disseminação seria regulada não apenas pelo número de novas árvores que poderiam produzir dessa forma, mas também pelo caráter do país circundante, pois qualquer barreira, como um corpo de água ou uma extensão de terra árida e rochosa, impediria efetivamente o seu progresso. Marcando seu caminho com cortes em árvores ou raízes superficiais com sua faca à medida que avançava, Grandon iniciou sua jornada de exploração. Ele se sentia um pigmeu, enquanto caminhava sob aqueles imponentes pináculos de madeira, pisando em folhas emaranhadas e em decomposição que eram quase tão longas quanto o dirigível, e subindo por raízes superficiais tão grossas que muitas vezes ele não conseguia vê-las. Após ter viajado assim por mais de meia hora,
Avistou à sua frente uma série de montículos altos e cônicos e, pela regularidade de sua construção, deduziu que abrigavam seres humanos. Ao se aproximar mais, ele observou que estavam pontilhados aqui e ali com buracos redondos de cerca de 1 metro de diâmetro. Ele chegou a 50 pés do monte mais próximo sem notar sinais de vida animada e, concluindo que deveria estar deserto, avançou audaciosamente. Então, sem o menor sinal de aviso, algo irrompeu subitamente e correu em sua direção com suas 6 patas coriáceas, com uma rapidez incrível. A criatura tinha o tamanho de um pequeno pônei Shetland, com olhos do tamanho de pratos de jantar, inseridos em uma cabeça de mais de 60 centímetros de largura, e sobrepujada por 2 longos e articulados antenas. Suas mandíbulas eram armadas com mandíbulas afiadas e um par de pinças grandes o suficiente para envolver 2 homens. O corpo inteiro estava coberto por uma armadura brilhante de marfim. Ele veio em sua direção com os fórceps abertos. Num instante, Grandon percebeu que seu torque não tinha efeito. Um momento depois, constatou que sua espada era igualmente inútil. As pinças o cercaram, e ele foi arrastado para o buraco escuro. Vernia desceu do dirigível e subiu na casca projetada da árvore. Já se passavam mais de 2 horas desde que Grandon partirá, e ela estava preocupada. De uma altura de várias centenas de pés acima do dirigível, ela espiou através da densa cortina de folhas e viu que aquela árvore se erguia em um vale estreito. As montanhas circundantes eram áridas, mas o vale em si estava repleto de árvores gigantes. Ela olhou para baixo e viu um monstro branco de 6 patas correndo pelo tronco, carregando uma criatura menor e verde brilhante em suas pinças. Apareceu em um galho logo abaixo dela, para depositar seu fado em uma das grandes folhas. A criatura verde possuía 6 patas, mas seu corpo rechonchudo era oval, com a cabeça posicionada na extremidade estreita e 2 chifres afiados projetando-se logo acima da extremidade posterior. Assim que foi colocado, desenrolou um longo e esguio tubo sugador que inseriu na folha. Vernia estava tanto intrigada quanto assustada. Ela se esticou no galho e espiou cautelosamente por cima da borda. Para seu terror infinito, ela viu muitos mais subirem na árvore e depositarem seus fardos aqui e ali, até que ela literalmente se enchesse das coisas brancas e de suas cargas verdes. Ao olhar para a árvore seguinte, ela viu que estava igualmente infestada e estremeceu ao pensar que os monstros poderiam em breve subir até onde ela estava escondida. Então, ela viu vários homens pelados e peludos subindo a árvore. Cada homem carregava um saco pendurado no ombro e preso no lugar por uma alça. Ela notou que parecia não haver animosidade entre os homens e os monstros, e concluiu que as grandes criaturas semelhantes a formigas deveriam ter sido domesticadas por esses homens das cavernas. A suposição dela foi reforçada pela visão de um dos homens obtendo uma substância branca e pegajosa de uma das coisas verdes, com a ajuda de uma branca, que provocou cocegas nos chifres posteriores de seu menor encargo verde, fazendo com que este exudasse o material para o saco que o homem carregava. Todos os outros homens estavam envolvidos na mesma tarefa, indo de folha em folha até que seus sacos estivessem cheios, e então os carregavam para baixo da árvore. Um homem que se movia mais lentamente do que os seus companheiros foi mordido com força por uma das criaturas brancas. Ele soltou um grito de dor e apressou o passo. Então, ela percebeu que os homens eram os escravos e os monstros, os seus senhores. Ela refletia sobre esse paradoxo quando uma das coisas brancas, que havia subido do lado oposto da árvore sem que ela percebesse, decidiu levar sua carga verde para o galho que ela ocupava. Ela se levantou apressadamente e correu em direção à ponta oscilante, mas a criatura depositou sua carga em uma folha e disparou atrás dela com uma velocidade surpreendente. Ela havia dado apenas alguns passos quando os poderosos fórceps a cercaram. O captor dela parecia capaz de se mover pelo tronco áspero da árvore de cabeça para baixo ou de pé, com igual facilidade, e a levou para o chão a uma velocidade impressionante. Ao atingir o solo, afastou-se sob as árvores gigantes, subindo com grande facilidade as grossas raízes superficiais, e finalmente parou na entrada de uma habitação cônica com cerca de 30 metros de altura. Ele parou ali por um momento, tocou suas antenas nas de uma criatura semelhante que parecia estar guardando a entrada, e então a levou por um labirinto de pistas escuras até uma câmara subterrânea mal iluminada. Ela foi deitada no chão aos pés de um indivíduo, aparentemente da mesma espécie. Esse novo monstro tinha um corpo branco, e pinças e mandíbulas marrom semelhantes, e, além disso, um grande par de asas transparentes. Seu abdômen estava distendido para mais de 10 vezes o tamanho do de seu captor. Vernia levantou-se e encarou a criatura diante dela, esperando ser agarrada e devorada. Ele a observou atentamente por um momento, depois vibrou suas antenas silenciosamente. Outra criatura branca, semelhante em forma à sua captura, mas menor e desprovida das enormes pinças, apareceu como que em resposta a uma convocação. Cada um vibrava suas antenas por sua vez,
Então o recém-chegado empurrou Verne em direção a uma das pistas. Ela não poderia confundir o significado desse movimento. Abaixando-se para evitar o teto baixo, ela entrou e caminhou em direção à escuridão. Após percorrer uma curta distância, seu condutor a empurrou para uma pista transversal que terminava em uma grande câmara redonda com um teto abobadado. Esta sala era iluminada por uma grande abertura central e continha mais de 100 meninas e mulheres, que estavam ativamente engajadas em separar bolinhas brancas de cerca de 1 polegada de diâmetro, que se coesavam em massas pegajosas, e colocá-las em pequenos buracos que perfuravam as paredes de todos os lados. O guia dela a entregou a uma mulher, que parecia ser uma espécie de superintendente ou supervisora, e partiu. A mulher olhou-a com curiosidade, e para sua surpresa, dirigiu-se a ela em patuá. Quem é você, moça? E como veio parar aqui? Sou Vernia de Reabon e acabei de ser capturada por uma daquelas ferozes criaturas brancas com as enormes pinças. O senhor foi capturado por um soldado sábio, mas é evidente que vem de alguma parte distante do mundo, pois aqui as pessoas não andam envoltas em peles de cores vivas, como as que o senhor veste. Julgando pelos representantes da raça humana que ela havia visto até então no vale, Vernia poderia muito bem acreditar nesta afirmação, pois nem os homens que ela viu na árvore nem as mulheres, que agora a cercavam, estavam vestidos. As mulheres, assim como os homens, eram bastante peludas, eram também de ossatura robusta, com testa baixa e traços grosseiros. Presumo que meu país esteja longe daqui, disse Vernia, pois nunca ouvi falar de árvores ou criaturas como as que existem nesta localidade, embora eu conheça tudo o que o nosso povo sabe sobre a geografia zaroviana. Não tenho a menor ideia de onde estou. Você está no Vale dos Sabits, que fica no centro dos grandes pântanos de sal onde qualquer povo vive. Quando ainda era uma jovem, fui capturada por um grupo de escravizadores e trazida para cá, assim como você foi capturada e trazida agora, para passar o resto de sua vida servindo aos senhores dos homens. Chega de conversa por enquanto, não há ociosos aqui, e você deve trabalhar com os outros. Aqui, Rota, chamando uma jovem que trabalhava nas proximidades, uma nova escrava que se chama Vernia de Reabon. Apresente-a à natureza do nosso trabalho. A jovem lançou um sorriso amigável a Vernia e mostrou-lhe como separar as bolinhas brancas, que ela explicou serem ovos de sabi, e guardá-las em suas células. Ela era muito mais atraente do que as pessoas ao seu redor, parecendo mais com as mulheres das raças civilizadas. Vernia estremeceu ao tocar na massa pegajosa e plasmática de ovos que lhe foi entregue, mas, mesmo assim, pôs-se a trabalhar com afinco e logo se tornou quase tão hábil quanto os que a rodeavam. Rota era comunicativa e falava incessantemente enquanto trabalhava. Ela nascerá em cativeiro, portanto conhecia os modos de seus ancestrais, o povo do pântano, apenas pelos relatos de terceiro. Ela era, contudo, neta de um soldado de Mernerum que se casara com uma mulher do pântano, o que explicava sua inteligência e beleza superiores. Os Sabits, disse ela, eram divididos em muitas comunidades, e os habitantes de uma determinada comunidade podiam ser reconhecidos por suas marcas. Os membros de sua própria comunidade eram identificados por suas pinças e mandíbulas marrons, havia outros com pinças e mandíbulas pretas, outros com verdes, vermelhas, etc. A maior e mais grandiosa comunidade de todas era a dos Sabits, que eram de um branco puro. Em cada comunidade, havia 4 tipos de indivíduo. A maior e mais poderosa era a rainha Sabit, o governante feminina, que havia ordenado que Vernia fosse enviada para cá. Ela foi alada e, quando fértil, inchava muitas vezes o tamanho das outras. Ao lado dela em importância estava o rei Sabit, seu companheiro. Ele era o único macho autorizado a viver na comunidade e tinha asas como a rainha, mas era muito menor. Os outros 2 tipos eram conhecidos como os trabalhadores e os soldados. Os primeiros eram comparativamente diminutos em tamanho e ineficientes em batalha, enquanto os Sabit soldados eram grandes, poderosos e armados com enormes pinças. Tanto os trabalhadores quanto os soldados eram assexuados e sem asas. A rainha Sabit fazia pouco mais do que comer, dormir e pôr milhares desses ovos brancos e pegajosos. O companheiro dela era ativo na administração dos assuntos da comunidade, sempre sujeito à aprovação e consentimento dela. Mas por quê? Perguntou Vernia. Esses homens se submetem à dominação de criaturas de uma ordem inferior. Por quê? Meus soldados matam e expulsam criaturas 1000 vezes mais terríveis do que estas. Podem ser fisicamente mais terríveis, disse Rota, mas mentalmente os Sabits são superiores a todas as outras bestas. É verdade que todos pensam da mesma forma, seguindo as mesmas linhas, e todos os Sabit reagirão a qualquer situação da mesma maneira, mas isso os torna ainda mais formidáveis, pois agem em perfeita uníssono em caso de emergências. Uma comunidade de Sabit pode ser comparada a um único animal, com a rainha como cabeça, dirigindo todas as operações, o rei como os olhos que observam atentamente para garantir que as direções sejam devidamente seguidas,
e os soldados e trabalhadores, como os braços e as pernas, suprindo todas as necessidades do corpo e protegendo de todos os perigos. Mas, mesmo assim, não poderão os homens, com garfos, facões, lanças e facas, matá-los tão facilmente quanto fazem com as grandes bestas. Não sei nada das armas que vocês chamam de torques, nem nunca ouvi dizer que os habitantes do pântano as utilizam. Eles possuem lanças, escudos, facas e clavas, mas estes pouco lhes valem contra os sabites armadurados. Ouvi dizer que um homem muito poderoso pode subjugar um sabita atingindo-o entre os olhos com um bastão pesado, mas esta é uma façanha extremamente difícil, pois eles se movem com grande rapidez, e golpes em qualquer outro ponto não têm efeito. Disse que essas criaturas possuem 3 cérebros, um na cabeça, um no tórax e um no abdômen, de modo que, mesmo que um seja destruído, os outros 2 podem funcionar por dias a fio. Então, para matar um sabita, um guerreiro deve praticamente matar 3. Mas agora fale-me de si e do povo do pântano. Sobre mim, Rota começou, mas interrompeu-se para observar uma procissão de sabites trabalhadores que se aproximava. É hora de comer. Os sabites carregavam bolsas de onde distribuíam uma mistura pegajosa composta por uma substância branca e mucilaginosa na qual pequenos fungos comestíveis haviam sido misturados. As meninas e mulheres imediatamente cessavam o trabalho à sua aproximação e devoravam avidamente suas porções do alimento oferecido. Embora Verne estivesse extremamente faminta, ela não conseguia tocar na mistura pegajosa, mas a dividia entre aqueles que estavam ao seu redor. Quando terminaram, Rota disse: devo deixá-la agora, Verne de Reabon, pois esta noite é a minha noite de acasalamento, e aí vem o soldado Sabit que me levará. Amanhã à noite estarei com vocês, e a partir de então por algum tempo, mas por um dia e uma noite completos estarei ausente. O que quer dizer com a noite da união? E por que, se for para se unir, estará ausente por apenas uma noite? Rota suspirou. É o costume aqui, ela respondeu. Neste vale, homens e mulheres que estão emparelhados não vivem juntos como no mundo exterior, nem têm sequer o privilégio de escolher seus próprios parceiros. O Senhor quer dizer que eles são acasalados contra a própria vontade. Neste vale, é inútil desejar, não há lei senão a vontade de nossos senhores, e a propósito deles produziu uma raça de escravos mais forte e mais bela. Tendo acabado de atingir a maioridade, fui selecionado para fazer a minha parte. Mas o senhor não sabe nada de amor aqui. O senhor se submete voluntariamente ao tratamento geralmente dispensado a animais domésticos. Não fale de amor, Verne de Reabon, pois Oro, o poderoso, é grande, forte e belo, tão belo, minha Verne, e supera os outros em todas as coisas. Mas sei que não pode ser Oro, pois o rei Sabitlão o escolherá para os currais de acasalamento. Uma leve imperfeição, uma marca de nascença em seu ombro esquerdo, o desqualifica. Devido à sua grande força, ele foi escolhido como principal responsável, o guardião, dos currais, para manter a paz entre os demais e assegurar que as coisas sejam conduzidas de forma ordenada. Oro, meu amado, talvez seja quem me receba no portão, quem me leve àquela sala horrenda, mas mesmo ele, com toda a sua imensa força, não conseguirá me salvar. Capítulo X Grandon lutou em vão com sua espada enquanto era arrastado para o escuro buraco. Ele encontrou uma fenda na armadura de seu captor, momento em que este parou e o sacudiu até que sua cabeça girasse e a arma caísse de sua mão. Então, o Sabit levou à grande sala central, onde estavam o rei e a rainha Sabit da comunidade branca. Assim que ele foi derrubado no chão, o Sabit do rei saltou sobre ele, cortando seu cinto com mandíbulas afiadas, removeu seu torque e faca. Grandon sentou-se, fraco. Após observá-lo fixamente por algum tempo, a rainha Sabit convocou 2 operários vibrando suas antenas, e ele foi conduzido por uma série de passagens e túneis até uma grande câmara iluminada, onde centenas de homens nus e peludos estavam envolvidos na tarefa de receber sacos cheios de uma mistura branca pegajosa de verdes que os traziam até a entrada. Em seguida, alimentaram o conteúdo a milhares de criaturas godas, brancas e larvoides, que variavam de 2 a 8 pés de comprimento. Ele viu uma das larvas maiores perto dele morder um pedaço de carne do ombro de seu cuidador. Um pouco mais longe, 2 homens seguravam uma larva enorme enquanto um terceiro tentava alcançar sua cabeça balançando com um saco cheio de comida pegajosa. Seus condutores o guiaram entre as larvas que se contorciam e os homens que corriam, até onde um único indivíduo, mais alto que os demais, estava de braços cruzados, aparentemente supervisionando o trabalho. Um dos Sabits vibrou suas antenas, desta vez criando uma série de tons musicais. O homem virou-se, respondeu com 3 notas musicais e pegou Grandon pelo braço, momento em que os 2 Sabitos o deixaram. Um novo escravo, disse ele, com voz rouca. Não fique parado aí, olhando como um idiota. O senhor tem discernimento para compreender a natureza da tarefa que se apresenta. Comece-o rapidamente,
Antes que tenha motivos dolorosos para lamentar sua lentidão. Grandon observou calmamente a grande besta à sua frente. Sua testa baixa era cruzada por uma cicatriz lívida logo acima das sobrancelhas proeminentes, de onde seus pequenos olhos esbugalhados fulminavam. Sua orelha direita havia sido completamente arrancada, e com ela uma porção do couro cabeludo circundante. Tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que não me agrada, respondeu Grandon. Acusa-me da estupidez de um tanto, mas eu precisaria ter a estupidez de 1000 tãs para obedecer a esta coisa mal chamada homem que se encontra diante de mim. Os lábios grossos do capataz se contraíram, com uma rapidez fulminante. Ele desferiu um golpe na cabeça de Grandon. Ao se esquivar rapidamente, o homem da terra evitou a força total do golpe que, embora de raspão, o fez cambalear e cair a mais de 6 metros de distância. Você ousaria insultar-o? Rosnou o capataz. O senhor se recusaria a alimentar os fantas. Desgraçado! Maldito filho de pais desorientado. Então o seu corpo dilacerado os alimentará. E rapidamente, ele saltou e ergueu o pé pesado para um chute. Grandon executou um rápido movimento de tesoura com as pernas, e seu agressor caiu desajeitado. Ambos os homens se levantaram instantaneamente. Enquanto se encaravam, os escravos abandonaram suas fantas-charges contorcidas e formaram um círculo animado ao redor do casal. O gigante ficou primeiramente irritado, depois espantado, com sua incapacidade de atingir o oponente, enquanto os golpes choviam incessantemente contra seu queixo desguarnecido e seu plexo solar. Finalmente, ele abandonou toda a ideia de atacar seu elusivo antagonista e avançou para agarrá-lo. Era a oportunidade que Grandon esperava. Afastando-se ligeiramente para o lado, ele desferiu um golpe terrível atrás da orelha desgrenhada. O cambaleou cegamente por um momento, e em seguida, caiu de bruços, onde permaneceu inerte e imóvel. Um grito de aprovação ecoou do grupo de espectadores. Então, um clamor de um homem perto da porta interrompeu os aplausos. Para as suas tarefas. Rapidamente, os sabites estão chegando. Eles se dispersaram. E quando 4 sabites soldados chegaram, todos, exceto Grandon e Up, estavam ocupados cuidando de seus impetuosos afazeres. Os sabites avistaram Grandon, de pé com o peito afante ao lado de seu inimigo prostrado, e correram rapidamente até onde ele estava. Um deles olhou inquisitivamente e vibrou as antenas, produzindo uma confusa série de tons. Ao não receber resposta, trouxe um escravo das proximidades e repetiu as vibrações. O escravo respondeu, usando a voz para produzir vários tons, e Grandon julgou, pelos gestos dele, que estava descrevendo o combate. Imediatamente, um dos sabites dirigiu-se à porta, e pouco depois, retornou com o rei alado. Então, houve uma nova conversa vibratória, desta vez entre os sabites. Grandon notou que, quando se comunicavam, as vibrações eram silenciosas. Momentaneamente esperando ser punido, Grandon ficou atônito quando os 4 soldados sabites de repente saltaram sobre o homem prostrado e o despedaçaram. Essas peças foram distribuídas entre as lavas próximas. Então o rei sabite invamente vibrou suas antenas, desta vez produzindo tons musicais, e o escravo traduziu para Grandon. Por ordem do rei sabite, o senhor deve assumir imediatamente as funções do homem que acabou de derrotar. Ao vencer o maior de todos nós na comunidade, o senhor demonstrou sua elegibilidade para o cargo. Mas eu não sei nada sobre essas obrigações, protestou Grandon. Não importa, os homens sabem o que deve ser feito. Sua função é simplesmente manter a ordem e garantir que não haja ociosidade. Um soldado sabe permanecerá com você por alguns dias para ensiná-lo a linguagem tonal, para que, a partir de então, você possa receber suas ordens diretamente dos sabites. O dia de trabalho dos sabites e de seus escravos começava ao amanhecer e prossegue até o anoitecer. Os escravizados eram alimentados 2 vezes ao dia, uma ao acordar e outra ao término do trabalho diário. A dieta era sempre a mesma, uma mistura de substâncias doces e pegajosas com fungos comestíveis. Com a chegada da escuridão, todos os membros da comunidade eram conduzidos para dentro das casas de barro em forma de cone das tocas que as conectavam. Um dormitório com pisos de terra batida foi reservado para os homens e cuidadosamente vigiado por soldados sabites. Um dormitório separado para mulheres e crianças era igualmente vigiado. Homens e mulheres não podiam se misturar durante o dia, e embora pudessem se ver à distância, raramente tinham oportunidades até mesmo para uma conversa. Grandon observava atentamente por uma oportunidade de escapar e retornar à Vérnia, mas parecia que cada um de seus movimentos era antecipado pelos vigilantes sabites. Ele aprendeu a língua tonal com facilidade. Após várias semanas, familiarizou-se razoavelmente com o ambiente e o modo de vida das estranhas criaturas que o capturaram. O instrutor dele explicou como os fantas eram chocados a partir dos ovos postos pelos Roga. Elas eram cuidadas e alimentadas por mulheres e meninas até atingirem um tamanho que tornava necessário que os homens assumissem o seu manejo. Quando cresceram além do tamanho de adultos, foram levados a uma sala escura, profundamente subterrânea,
onde teceram grandes e resistentes casulos que os cercaram completamente, e permaneceram dormentes neles, emergindo finalmente como sabis adultos plenos. Muitos dias se passaram antes que Grandon fosse sequer autorizado a sair de casa. Então, numa manhã, ele foi encarregado de uma equipe de carregadores de alimento, e os soldados brancos sabis, levando o seu gado, as criaturas verdes, para seus pastos folhosos, conduziram o caminho diretamente para a árvore na qual o dirigível estava preso. Grandon havia montado para colher a doce tolagem. Após uma subida exaustiva, ele avistou a aeronave diretamente acima dele. Escravo, Sabits e o gado verde o cercavam sem lhe prestar a menor atenção. Grandon aproximou-se cautelosamente do galho bifurcado onde o objeto repousava e espiou dentro da cabine. Estava vazio e aparentemente aberto. Ele selecionou uma faca e uma pequena lanterna dos artigos diversos que continha, escondendo-os sob suas vestes. Como não havia sinais de luta, ele presumiu que Vernia havia saído voluntariamente, mas estava igualmente certo de que ela não poderia ter ido longe sem ser capturada e escravizada pelos Sabits. Tendo-se, até aquele momento, familiarizado com o destino das escravas em idade de casar, Grandon decidiu que ela deveria ser resgatada rapidamente. Havia centenas de comunidades Sabit no vale, em qualquer uma das quais ela poderia ser uma prisioneira. Ele teria de encontrar uma forma de escapar da sua própria comunidade, para depois espionar todas as outras, uma a uma, até a encontrar. Naquela noite, quando os homens estavam alojados em seu dormitório, ele pensou em um plano e imediatamente começou a executá-lo. Na noite seguinte à sua captura, Vernia estava engolindo uma pequena porção da mistura pegajosa quando viu Rota entrar nos aposentos femininos. A menina correu em direção a ela e enterrou o rosto em seu seio, chorando suavemente. Vernia notou vários hematomas em seus ombros e braços, e as marcas azuladas de dedos enormes em seu pescoço. Pobre criança, murmurou Vernia. Eles abusaram de você vergonhosamente. A moça olhou nos olhos dele, e havia um sorriso em seus lábios trêmulos. Não choro de tristeza, Vernia de Reabon, ela sussurrou. É por causa da minha grande alegria que não consigo me controlar. Eu tremo de êxtase e me emociono com a lembrança de uma experiência maravilhosa. Mas você foi sufocado e espancado. O senhor não compreende. O homem que fez essas marcas está morto. Então, você foi resgatado. Conte-me sobre isso. Quando entrei nos currais de acasalamento, Ouro, a quem amo, encontrou-me no portão e conduziu-me ao homem para quem eu havia sido destinada pelo rei Sabi. No caminho, implorei-lhe que me levasse a um quarto vazio e me deixasse lá até esta noite, mas ele disse que tais táticas seriam inúteis, que certamente seríamos descobertos e os Sabit nos matariam a ambos com torturas horríveis. Quando ele me levou para o quarto, um homem grande e peludo saltou do canto e me agarrou pelos braços. Gritei e lutei para me libertar dele. Ouro havia saído, mas ele deve ter ouvido meu grito, pois o vi entrar na sala exatamente quando o gigante peludo me arremessou ao chão. Quem me dera que tivesse visto minha amada naquele momento. Minha Vernia. Ele foi magnífico. Com os olhos fulgurantes e os lábios cerrados, ele agarrou meu agressor, segurou-o por um momento no ar. Em seguida, lançou-o ao chão com tal violência que pude ouvir o estalar de seus ossos. Ele ficou a encarar a forma sem vida por um momento, depois me ergueu ternamente nos braços e sussurrou palavras de conforto, aconchegando-me como se eu fosse uma criança. Atualmente, ele me pôs de pé e estava prestes a ir embora, mas eu implorei que não me deixasse. Não me tente, disse ele, para que eu não transgrida ainda mais as leis de nossos mestres, os Sabits. Você acha que sou feito de pedra? Então ele me envolveu em seus braços e pressionou seus lábios contra os meus, enquanto eu tremia e me sentia fraca com a alegria daquele primeiro beijo de amor. E assim aconteceu que Ouro, o poderoso, me fez sua companheira e jurou que eu era dele, e ele era meu, para sempre. Não é maravilhoso? É maravilhoso, disse Vernia, ter conhecido seu verdadeiro amor, mesmo que por apenas um dia. Mas Ouro não será punido pelos Sabits, se for descoberto. Mas durante a noite ele levou o corpo ao rio, e após pisá-lo com pedras, o afundou em águas profundas. A suposição natural será que o homem escapou. Vernia e Rota trabalharam lado a lado por muitos dias, primeiro na sala de incubação, e, mais tarde, cuidando e alimentando pequenos fantas. Foi devido a essa mudança de ocupação que Vernia evitou 2 vezes as inspeções do rei Sabit. Ela estava alimentando a substância pegajosa a um jovem fanta voraz. Um dia, quando Rota tocou seu braço, o rei Sabit vem, abaixe-se para que ele não observe. Vernia curvou-se sobre a fanta contorcendo-se, enquanto observava o rei Sabit pelo canto do olho. Ele avançava lentamente, parando de vez em quando para indicar uma mulher para os currais. Finalmente, ele parou em frente a Vernia. Hesitou por um momento, e em seguida, prosseguiu. Foi a sua fome insaciável que a levou à ruína, pois, em sua preocupação, ela aproximou o pulso demais das mandíbulas afiadas e recebeu uma mordida aguda. Com um grito de dor,
Ela se ergueu. O rei Sabitbarou virou-se, olhou-a fixamente por um momento, e em seguida, vibrou as antenas. Ela seria levada aos currais de acasalamento na noite seguinte. Capítulo X. E o plano de fuga de Grandon exigia uma considerável dose de cautela, bem como uma imensa quantidade de trabalho físico. A sala adjacente ao dormitório onde ele e seus homens estavam alojados era utilizada para armazenar os fungos mais secos que, quando misturados com o leite pegajoso das criaturas verdes, constituíam a alimentação dos escravos. Esses fungos foram amontoados em grandes pilhas pela sala, sem qualquer ordem aparente, e como uma das pilhas ocultava eficazmente um canto, sendo um dos lados formado pela parede externa, o objetivo de Grandon era escavar um túnel a partir desse ponto até um local que ele havia marcado a cerca de 15 metros da cabana, onde poderia emergir sob uma grande raiz superficial. A entrada de seu túnel ficaria, assim, oculta pela pilha de fungo, enquanto a saída poderia facilmente ser coberta por uma das enormes folhas, cuja profusão se espalhava por toda a cabana. Noite após noite, ele trabalhava arduamente, cavando com as mãos nuas e a faca que trouxera do dirigível, pois não possuía qualquer tipo de ferramenta. Após muitas noites de árduo trabalho, ele havia cavado um túnel inclinado de cerca de 2,5 metros de profundidade, e estava escavando em direção horizontal para o ponto onde calculava que a raiz estaria, quando o chão de sua toca cedeu com uma abrupta e surpreendente rapidez. Ele caiu, primeiro atingindo um objeto que produziu um clamor metálico, e depois pousando com considerável força em uma superfície dura e lisa. Atordoado por um momento, Grandon permaneceu ali na escuridão total, sem qualquer ideia do que havia acontecido. Finalmente, ele se levantou com dificuldade, pois estava gravemente machucado, embora felizmente nenhum osso estivesse quebrado. Ele lembrou-se agora da lanterna que mantivera oculta em suas vestes desde o dia em que examinara a aeronave abandonada. O batimento de seu coração foi momentaneamente silenciado pela visão que lhe deparou quando acendeu a luz, bem à sua frente. Erguia-se o que parecia ser um enorme guerreiro, trajando armadura da cabeça aos pés. Uma análise mais atenta, no entanto, revelou que ele se deparava com uma armadura vazia, pois uma manopla de malha segurando um machado pesado havia caído de um dos braços. Foi isso que causou o som de metal que ele ouvirá. A armadura era habilmente forjada em um metal acastanhado que ele, à primeira vista, tomou por bronze devido à sua aparência. Era de um padrão como nunca antes ele havia visto ou ouvido falar, e decorado de forma impressionante com desenhos de ouro embutido cravejado com joias brilhantes. Espinhos metálicos afiados projetavam-se do topo e da parte de trás da grotesca peça de cabeça, enquanto duas grandes joias verdes brilhavam logo acima do visor móvel, como os olhos de algum réptil de múltiplos chifres. No visor em si, as verdadeiras aberturas para os olhos eram de um cristal duro e espesso, e abaixo delas havia pequenas perfurações para permitir a entrada de ar. Uma enorme espada longa pendia de um lado do cinto e um bastão curto com uma pesada cabeça pontiaguda balançava do outro ponto no chão. Diante da figura, havia uma quantidade de terra solta que fora levada por Grandon em sua queda. Ele direcionou a luz para cima e seus raios revelaram um teto a quase 3 metros de altura, sustentado por vigas. Ele havia conseguido passar entre duas das grandes vigas em um ponto onde as travessas estavam completamente apodrecidas. Ao examinar o ambiente, ele constatou que se encontrava em um corredor de aproximadamente 10 metros de largura, que se estendia em ambas as direções até onde seus olhos podiam alcançar. Uma dupla fileira de colunas hexagonais sustentava as pesadas vigas do teto, e diante de cada coluna erguia-se uma figura semelhante à que ele havia examinado, com a exceção de que cada figura alternada empunhava uma lança longa e de lâmina larga em vez de um machado na manopla direita estendida. O homem da terra estava em um dilema. Ele não podia retornar pela abertura por onde havia caído. De seus companheiros escravizados. Ele ouvirá lendas sobre uma antiga raça de homens chamada Albines, que, segundo se dizia, havia sido em um tempo os mestres dos Sabits. Esses Albines usavam armaduras de malha que os protegiam eficazmente das criaturas e escravizavam colônias inteiras ao atacá-las e aprisionar a rainha e o rei Sabits, pois os soldados e trabalhadores, estando sempre sujeitos aos comandos de seus governantes, tornavam-se imediatamente dóceis quando as vidas de seus superiores eram ameaçadas. Os Albines haviam desaparecido muitos anos antes e ninguém sabia como ou porquê, e os Sabits, a partir de então, inverteram a situação em relação ao homem, escravizando os habitantes do pântano. Grandon selecionou uma armadura que parecia servir-lhe, e após considerável dificuldade com os fechos desconhecidos, conseguiu vesti-la. Ele esperava sentir-se rígido e desajeitado em seu traje metálico, e portanto, ficou agradavelmente surpreso ao constatar que era leve e maleável, pois, embora extremamente duro e forte, o metal era tão leve quanto o alumínio e foi confeccionado de modo que as placas interligadas se ajustavam facilmente a cada movimento de seu corpo. Armado com espada, machado e clava,
Ele partiu para explorar o corredor subterrâneo, caminhando entre as duas fileiras de pilares guardadas pelos sentinelas, silenciosos de uma raça extinta, e iluminando um semicírculo à sua frente. Ao passar, ele notou que as paredes de pedra de ambos os lados estavam esculpidas em intervalos com cenas e hieróglifos. As cenas, em sua maioria, representavam homens trajando armaduras como a que ele usava, lutando com sabres. Ele notou, também, que em quase todos os casos, as figuras eram retratadas como atingindo os sabides entre os olhos com clavas pontiagudas, embora alguns usassem machado, e um era representado como decapitando um soldado sabit com uma espada larga. Uma cena que o interessou particularmente retratava um grupo de albinos no ato de capturar uma rainha sabit, enquanto seus companheiros lutavam contra os guardas dela. Eles estavam prendendo enormes manilhas em seu pescoço e pernas enquanto ela lutava desesperadamente. Parece que ele havia caminhado por mais de uma milha ao longo do corredor e passado por milhares de figuras armadas, quando chegou a uma grande câmara circular que, pela elegância e riqueza da decoração, superava tudo o que ele já havia visto. Da base das paredes ao ápice do teto abobadado, havia uma massa de baixos relevos grotescos e murais em pigmentos vibrantes, enquanto estatuetas, graciosamente esculpidas de homens e mulheres ocupavam nichos dispostos em intervalos de aproximadamente 5 metros por toda a sala. O piso era de blocos multicoloridos de cristal mais puro, encaixados de forma tão habilidosa que apresentavam uma superfície tão lisa quanto a de um espelho, ao mesmo tempo em que formavam belos padrões tesselares de design requintado. Quando ele direcionou sua luz para o chão, ela emitiu inúmeras reflexões que iluminaram todo o ambiente. Ele ficou maravilhado com esse fenômeno até descobrir que a base de cada bloco havia sido cotada e prateada, de modo que cada feixe de luz era multiplicado 1000 vezes. No centro da sala, uma fonte murmurava, evidentemente alimentada por um poço artesiano, pois não poderia ter continuado a funcionar por centenas de anos sem manutenção. Enquanto caminhava em direção à fonte, avistou uma massa arredondada, que inicialmente confundira com uma sombra, a qual, de repente, recuou. Em seguida, disparou em direção a uma ampla porta à esquerda. A criatura possuía pernas curtas, armadas com garras enormes que tilintavam no chão polido, e um corpo em forma de barril coberto por minúsculas escamas semelhantes às de um peixe. Grandon reconheceu-o como um daqueles grandes roedores escavadores que os onívoros sabites valorizavam tanto como alimento. Várias vezes ele os vira se alimentando de fungos e gramíneas na floresta, e a ideia surgiu de que essa criatura precisava ter acesso ao mundo exterior para viver. Consequentemente, deveria haver, sem dúvida, um meio de egressar nas proximidades que ele mesmo pudesse usar, pois onde um roedor de corpo tão robusto poderia ir? Ele facilmente o seguiria. Ele entrou na porta em rápida perseguição e se viu em um corredor semelhante ao que acabará de deixar. A câmara circular era evidentemente uma espécie de núcleo a partir do qual esses passagens irradiavam como raios em todas as direções. O roedor havia desaparecido, mas seu rastro não era difícil de seguir, pois deixará milhares de pegadas inomeadas durante suas muitas excursões à fonte. A trilha terminava em um buraco negro e imenso na parede, onde uma parte da pedra esculpida havia se desprendido. Sacando a espada e apontando a luz à sua frente, ele entrou na toca escura e sinuosa, rastejando de joelhos e cotovelo. Subia em uma espiral inclinada e irregular que ele pensava nunca ter fim. Finalmente, o agradável aroma de ar fresco chegou às suas narinas e ele emergiu do buraco na base de uma enorme árvore. Ele apagou a luz. Enquanto ele parava ali na escuridão, Grandon imaginou ter ouvido o murmúrio distante de vozes humanas. Ele escutou atentamente por um momento, depois subiu em uma grande raiz exposta. A vários metros de distância, ele viu duas tochas tremeluzindo diante do portão de uma muralha circular de cerca de 3 metros de altura que cercava uma estrutura alta e cônica. Saltando da raiz, ele se aproximou do local cautelosamente. À medida que se aproximava, os sons tornavam-se mais nítidos, e ele conseguia distinguir as vozes de homens elevadas em altercação. Ele também ouviu o som de golpes e pensou ter detectado o fraco grito de uma mulher. O portão iluminado por tochas era guardado por 2 poderosos soldados sabites com pinças marrons. Então ele contornou, mantendo-se bem fora de vista, e parou na base da parede em um ponto que não era visível a partir do portão. Ele saltou, prendeu os dedos na borda da parede e se ergueu sobre o seu topo largo. Então, achatando o corpo contra a superfície, ele espiou cautelosamente para dentro. O espaço dentro da parede era iluminado por 4 tochas, cujos cabos afiados haviam sido cravados no chão. Cerca de 20 escravos, todos homens fortes e robustos, estavam dispostos em um círculo irregular em torno de 2 de seus companheiros que se engajavam em um combate primitivo. Debruçado sobre uma das tochas, jaziam 2 outros homens peludos, mortos, um com a garganta dilacerada e o outro com a cabeça torcida e inclinada para trás de tal forma que indicava um pescoço quebrado. De repente,
O mais alto dos dois combatentes avançou e prendeu os braços em torno da cabeça do outro, derrubando. Assim que tocaram o chão, ele girou, torcendo a cabeça firmemente agarrada. Houve um estalo nauseante, e o duelo terminou. O homem grande levantou-se, ofegante de seus esforços, e encarou os outros. Viram o destino daqueles três tolos. Ele rosnou. Há outros que se igualariam à força de Tolto por esta mulher escravizada. Não houve resposta. Evidentemente, seus companheiros estavam convencidos da destreza de Tolto. Traga-me a mulher, Ouro, continuou o vitorioso. Muitos momentos preciosos eu desperdicei silenciando esses fanfarrões. Um homem grande e peludo, ainda maior do que Tolto e superbamente musculoso, entrou por uma porta baixa atrás dele e saiu um momento depois arrastando Vérnia pelo pulso. Ele a empurrou em direção a Tolto, que a agarrou bruscamente e a puxou para o seu lado. Os escravos foram surpreendidos por um barulho de metal atrás deles e, ao se virarem, avistaram um homem vestido da cabeça aos pés com uma armadura marrom na qual muitas joias brilhavam. Sua aparência aterradora acentuada por um capacete com crista espinhosa, onde dois olhos esmeralda cintilavam, e pelas armas práticas que pendiam de seu cinto. Ele correu direto para o surpreso Tolto, e não havia ninguém para bloquear seu caminho, pois, embora nenhum homem pântano vivo tivesse visto um albine, eles haviam sido descritos em detalhes a todos por meio das lendas familiares que os consideravam uma raça de super-homens. Libere a moça, disse uma voz clara e autoritária. Tolto, embora surpreso, aparentava não ter medo. Ela me pertence, ele respondeu. Não a libertarei, nem há homem ou demônio que possa me forçar a fazê-lo. Libere a moça ou arcará com as consequências. Escravo, eu não o feriria, pois suas ações são apenas o que se poderia esperar de alguém com sua inteligência e treinamento. Para responder, Tolto riu. Sua alegria foi subitamente interrompida pelo impacto de um punho armado com a ponta de seu maxilar. Um olhar de surpresa surgiu em seu rosto. Seus braços caíram, seus joelhos cederam e ele desabou fracamente no chão. Vérnia cambaleou e teria caído se Grandon não a tivesse segurado em seus braços. Ele levantou o visor e, olhando para as profundezas derretidas de duas poças de chamas, viu a alma de uma mulher. Como eu desejava que você viesse, ela sussurrou, com os braços em volta do pescoço dele, o rosto inclinado para cima tão perto que a fragrância de sua respiração o intoxicava. Desejava sem esperança. Em resposta, ele se inclinou sobre os lábios cederem, trêmulos, mas o momento de êxtase deles foi abruptamente interrompido por um grito de um dos escravos. Os Sabits, corram para salvar suas vidas. Os Sabits estão vindo. Grandon se virou e avistou dois sabres de soldado correndo em direção a eles. Os escravos dispersaram-se, mergulhando nas diversas entradas na base da estrutura cônica. Ele empurrou a moça para dentro de um deles e, abaixando o visor, arrancou o pesado bastão com pontas de seu cinto. Quando o primeiro soldado Sabit abriu suas enormes pinças para cercar a cintura de Grandon, ele ergueu seu clavo espinhosa e a desferiu com toda a sua força entre os dois olhos enormes. A criatura hesitou, a cabeça pêndia, e começou a andar sem rumo em círculo. Não foi o caso de seu companheiro, no entanto, que avançou e derrubou Grandon antes que ele pudesse balançar o bastão uma segunda vez. Ele foi sacudido e esmagado pelas poderosas mandíbulas, mas as placas de armadura resistiram, e embora tonto com o tremor, ele saiu ileso. Grandon perdeu seu clavo com cravo, mas sua espada e machado permaneceram em seu cinto. Ele sacou este último e atacou a pata dianteira da criatura. Para sua surpresa, a arma o cortou completamente. Onde um machado de aço não teria conseguido causar impacto, a lâmina afiada deste metal maravilhoso cortou com precisão. Embora a lâmina do machado, assim como o porrete, fosse pesadíssima, com uma bola de metal negro, provavelmente chumbo, a lâmina em si e o cabo eram feitos de um metal marrom maravilhosamente duro. Incentivado pelo seu sucesso com o machado, Grandon golpeou desesperadamente a cabeça grotesca. Finalmente, as poderosas pinças soltaram seu apeto e o Sabit seguiu as táticas vacilantes de seu companheiro, caminhando sobre suas 5 boas pernas e movendo o toco da cesta como se o membro ainda estivesse lá. O homem da terra levantou-se e decapitou as duas criaturas com seu machado. Para sua surpresa e horror, os corpos continuaram sua errância sem propósito. Vérnia surgiu do lago, e enquanto ele recuperava seu bastão, os homens pântano apareceram um a um, com espanto e admiração estampados em seus rostos. Pareciam prontos para se prostrar e adorar o herói que, sozinho, havia derrotado 2 ferozes soldados Sabits. Tolto, que jazia como um tronco onde Grandon o derrubara, agora se sentou e observou os acontecimentos com espanto absoluto, tocando delicadamente sua mandíbula ferida, como se temesse que ela se desprendisse completamente. Escravas, disse Grandon subitamente, segurando a mão de Vérnia. Vossa Senhoria proferiu um insulto indescritível à maior, a mais nobre e a mais bela princesa de toda Zarovia. Peça-lhe perdão agora,
pois suas vidas estão em suas mãos. Há um homem. Eles se prostraram diante dela. Vernia olhou para os olhos reluzentes de seu campeão. Eu os perdoarei a todos, Robert Grandon, disse ela, pois eles nada sabem sobre a ética dos homens, mas foram criados e treinados como animais domésticos. Vocês ouviram o veredicto generoso dela. Escravos, disse Grandon. Levante-se agora e ouçam o que tenho a dizer-lhes. Presumo que prefiram a liberdade à escravidão. Almejamos a liberdade acima de tudo, poderoso Albine, respondeu Ouro, que havia tomado a dianteira entre os homens. Mas os Sabits são onipotentes e não podem ser superados por mortais comuns. Não sou um Albine, continuou o terráqueo. Chame-me de Grandon de Terra. O que fiz com aqueles Sabits, você pode fazer com outros da mesma espécie. Tudo o que precisa são armas e armaduras. Estas eu fornecerei se me seguir e reconhecer minha liderança. Eu sou chamado Ouro, o Poderoso, respondeu o enorme homem pântano, mas reconheço com prazer a sua liderança. E eu, ecoaram os outros com entusiasmo. Então, sigam-me e eu os tornarei assassinos implacáveis. Grandon liderou o caminho em direção ao portão quando ouviu um grito atrás deles. Virando-se, e viu Tolto esforçando-se fracamente para se levantar. Socorro! Ele gritou. Tenha piedade, nobre Grandon de Terra. Não me deixe aqui para ser despedaçado por Sabits e alimentado aos fantas. Grandon dirigiu a Vernia um olhar inquisitivo. Ele é o mais grave infrator de todos, disse ela, mas eu o perdoarei por causa de sua ignorância. Indicando a dois dos homens que ajudassem Tolto, Grandon ordenou aos outros que trouxessem o maior número possível de tochas que conseguissem encontrar, mas carregava apenas uma acesa, a qual cobriu com um saco de comida para que não fosse vista pelos Sabits. Quando tudo estava pronto, ele os conduziu à entrada da toca do roedor, exigindo absoluto silêncio durante o trajeto. Ele foi o primeiro a entrar, com lanterna e espada em mãos, como antes. Vernia veio a seguir, segurando o tornozelo, e depois dela vieram Ouro e os outros. Quando concluíram a tortuosa descida e todos se encontravam no longo corredor, ele ordenou que mais 3 tochas fossem acesas e imediatamente começou a equipar seus homens com armaduras e armas. Não foi encontrado um traje de armadura Albine pequeno o suficiente para Vernia, mas o menor disponível foi adaptado para servir ao propósito, telescopando na cintura e fixando-o com tiras rasgadas do saco. Esses sacos eram feitos dos casulos extremamente resistentes, tecidos e eventualmente descartados pelas fantas, e eram não apenas fortes e duráveis, mas também impermeáveis. Pequeno exército, marchando em direção à grande sala central, com a luz das tochas refletindo em placas, lanças e machados cravejados de joias, parecia guerreiros Albine reencarnado. Retornando aos seus antigos redutos. Grandon reuniu seu pequeno comando perto da fonte borbulhante e dirigiu-se a eles. Eu os trouxe aqui, com o acordo de que os libertaria dos Sabits. Tinha um plano adicional: iniciar um movimento para libertar cada escravo humano e escravizar os Sabits que sobrevivessem. Primeiro, conquistaremos os Sabits brancos, pois são os mais poderosos. Podemos atacá-los de dentro de seu próprio reduto. Na parede, há uma imagem de como os Albines capturaram os governantes Sabit e escravizaram seus seguidores. 5 homens vasculharam os corredores e câmaras em busca de grilhões e correntes como os ilustrados. 5 homens permanecerão aqui sob o comando da princesa. O restante virá comigo. Devemos agir rapidamente, pois a noite já está 3/4 avançada, e com a luz do dia os Sabits estarão em movimento e nossas dificuldades serão grandes. Ouro e outros 4 homens foram designados para vasculhar os corredores e, após 5 homens terem sido selecionados para Vernia, Grandon conduziu os demais pelo corredor por onde ele havia entrado pela primeira vez nas câmaras subterrâneas. No caminho, ele coletou várias lanças dos guardas silenciosos. Com a ajuda de seus homens, ele fez entalhes nas hastes de 4 lanças, cortou várias outras em pedaços menores e, utilizando tiras do saco de alimentos para as amarrações, construiu uma escada funcional para alcançar o buraco por onde havia caído. Ele posicionou 3 homens ao pé da escada, instruindo-os sobre suas funções, e levou os outros para o depósito de fungo, onde encontrou tudo como havia deixado. Muito discretamente, eles se dirigiram aos dormitórios onde 200 escravos estavam alojados, com um homem posicionado no topo da escada e outro na entrada do depósito. 2 soldados estavam de guarda sem a entrada principal dos dormitórios. Grandon posicionou discretamente 4 de seus homens no interior. Em seguida, iniciou o processo de despertar os escravos e enviá-los para a câmara abaixo, onde 3 homens os aguardavam para equipá-los com armaduras e armas e instruí-los sobre o método correto para eliminar os Sabits. Ao amanhecer, logo que o último dos homens foi enviado para baixo, os guardas Sabit entraram com o propósito de acordar os escravos. Um foi despedaçado ao entrar pela porta, mas o outro, ao ver o destino do seu companheiro, escapuliu para avisar a comunidade. Grandon agora contava com um exército de 223 homens,
mais do que suficiente para vigiar as entradas. Embora os sabites tenham atacado desesperadamente durante toda a manhã, ele conseguiu mantê-los à distância. Foi quase ao meio-dia que Oro se apresentou ao seu comandante. No entanto, ele não chegou de mãos vazias, pois seus homens cambaleavam sob o peso de 4 pares de grilhões sabit. Eles haviam encontrado muitas novas maravilhas em suas explorações das passagens subterrâneas, grandes salas de jantar, quartéis para soldados, cozinhas com utensílios de cozinha e lareiras, cofres de tesouro cheios de joias e metais preciosos, arsenais com armas, armaduras estranhas, máquinas de guerra, quartos com prateleiras e móveis grotescos, mas artisticamente construídos, e um grande salão do trono decorado com uma magnificência bárbara. Grandão estava muito interessado, mas tinha assuntos a tratar que não podiam esperar. A estrutura em que o rei e a rainha Sabit da comunidade branca estavam alojados possuía apenas uma entrada no piso térreo. Havia, contudo, 4 passagens que se conectavam ao seu nível subterrâneo, as quais se ramificavam em ângulos retos, levando a outros edifícios da comunidade. Seu primeiro problema, portanto, era bloquear essas rotas de fuga com guerreiros, isolando assim os governantes Sabit das suas vias de escape. Uma das 4 pistas levava diretamente sob o edifício do dormitório e do armazém ocupado por Grandon e seus homens. Isso já estava bloqueado com guardas armados. Outra pista levava aos alojamentos das mulheres e crianças, em conexão com os quais havia outro armazém. A terceira levava ao edifício onde as mulheres separavam ovos de Sabit e cuidavam dos jovens fantas, enquanto a quarta conectava-se ao edifício onde os homens cuidavam dos fantas maiores. Soldados e trabalhadores Sabit usavam o edifício mais recente para dormitório, assim como a estrutura central. As criaturas verdes eram mantidas nos andares superiores do grande edifício central, pois os Sabits aprenderam pela experiência que elas morrem em grande número quando alojadas no térreo ou abaixo dele. Os currais de acasalamento foram mantidos totalmente separados do restante dos edifícios. Deixando 50 homens para vigiar o edifício que estava sob sua posse, Grandon saiu à frente de seu exército, com Oro, o poderoso, à sua direita e Tolto à sua esquerda. Ele lutou à frente de seus homens por mais de 1 hora antes que os Sabits atacantes se rendissem. Esses recuaram para o edifício central, mas Grandon não estava pronto para atacar este. Os aposentos femininos foram capturados em um período relativamente curto. Deixando uma guarda de 25 homens armados aqui, atacaram o edifício onde as mulheres trabalhavam. Ali, encontraram uma resistência desesperada e quando finalmente conseguiram invadir, descobriram que os Sabis haviam transportado todos os ovos e jovens fantas para o edifício central. Após deixar 25 homens para vigiar este edifício, atacaram o que abrigava os fantas maiores, mas o encontraram deserto. Outro grupo de 25 guardas foi hospedado neste ponto, e agora, com todas as rotas de fuga bloqueadas, eles estavam prontos para sitiar a estrutura principal. Após posicionar guardas nos diversos pontos, o exército contava apenas com 98 homens. Com estes, ele cercou a estrutura e tentou abrir caminho pela porta estreita. Isso, ele logo descobriu, seria uma tarefa quase interminável, pois 2 Sabit soldados poderiam deter um regimento ali. E embora fossem abatidos repetidamente, outros corriam para ocupar seus lugares. Se ao menos tivéssemos um canhão de algum tipo, pensou Grandon. Então ele se lembrou do dirigível e dos matadores. Deixando Oro encarregado dos tiantes com instruções para manter o ataque à entrada, ele pegou uma dúzia de homens e dirigiu-se à árvore na qual a embarcação estava presa. Enquanto 6 dos homens faziam a guarda ao pé da árvore, ele e os outros 6 removeram suas armaduras e subiram pela casca áspera. Eles encontraram a embarcação aparentemente intocada. Com a ajuda de ferramentas que retirou de uma das gavetas da cabine, ele removeu as 3 macetas e, amarrando cada uma a um homem com um pedaço de estopa, ordenou-lhes que as transportassem para o chão. Ele e os outros seguiram com a munição, as ferramentas, os holofotes e tudo mais que parecesse útil. Após vestirem suas armaduras, eles retornaram ao ataque. Como seus homens não eram habilidosos no uso da matorque, Grandon montou apenas uma arma. Então, ele chamou seus homens de volta da porta e iniciou o bombardeio, utilizando balas de metal explosivas. Bastaram apenas alguns cortes para ampliar a abertura ao tamanho de uma dúzia de portas e, ao mesmo tempo, desobstruir o espaço circundante de escombros. Grandon sabia que os aposentos da rainha e do rei Sabit ficavam em uma câmara central no andar térreo, e que 4 paredes interpunham-se entre essa câmara, acessada por passagens sinuosas, e a abertura externa. Aproximando sua matriarca, ele derrubou as segundas, terceiras e quartas paredes, enquanto seus guerreiros mantinham os Sabits afastados. Então, ele liderou uma rápida investida contra os governantes dos Sabits brancos, seguido por Oro e os homens que carregavam as algemas. Foi aqui que se aprendeu uma característica peculiar dos Sabits rei e rainha.
pois, embora os Sabit soldado e trabalhador recuassem, os Sabit governantes não demonstraram disposição para fazê-lo. Pareciam ter um certo padrão de dignidade real que observavam pontualmente. Eles lutaram desesperadamente, mas em vão, até que as manilhas foram ajustadas. Então, os Sabit brancos tornaram-se os escravos dos homens, pois assim que seus governantes foram feitos prisioneiros, todos se renderam docilmente. Colocando uma guarda de 25 homens ao redor dos prisioneiros reais, o terráqueo ordenou que a vida comunitária dos antigos senhores dos homens fosse retomada. Os fantas e os ovos foram devolvidos aos seus respectivos edifícios e as criaturas verdes foram levadas para os seus pastos folhosos, mas desta vez o trabalho foi inteiramente realizado por Sabits. Mais tarde, quando a comunidade dos habitantes do pântano foi organizada, o plano de Grandon era que os Sabit buscassem e transportassem para aqueles que um dia os serviram. Ao retornar aos dormitórios, Grandon encontrou Vernia em uma conversa séria e animada com uma jovem escrava. Ouro, que entrará logo atrás dele, levantou a viseira ao avistar a moça e os dois se abraçaram em um transporte de alegre reconhecimento. A moça é Rota, uma ex-escrava dos Sabit de boca marrom, explicou Vernia. Ela acaba de escapar e traz notícias terríveis. Este é Grandon de Terra, Rota, o homem de quem lhe falei. Deixe ouvir sua mensagem imediatamente. Hoje, enquanto trabalhava com os outros, disse Rota, ouvi o boato de que as 18 garotas que você deixou nos currais de acasalamento seriam torturadas até a morte antes dos outros escravos esta noite. Mas não vi garotas nos currais de acasalamento, disse Grandon. Nem eu, respondeu Vernia. Rota diz que eles haviam sido levados para os aposentos internos antes de eu chegar. Grandon atacou Ouro. Por que não me avisou sobre isso? Poderíamos tê-los trazido conosco. O grande homem pântano baixou a cabeça. Pensei que você soubesse, ele disse. O senhor estava no comando, e eu não duvidava de que, se desejasse que as trouxéssemos conosco, o diria. Todas as noites há garotas nos currais de acasalamento. Onde eles serão punidos? E qual será a forma de sua punição? Perguntou Grandon. Todos os escravos serão reunidos diante do trono da rainha Sabit. Sim. Então, cada garota será alimentada, de pés para cima, a uma grande fanta. Não há nada que se possa fazer para salvá-los? Perguntou Vernia. Faremos o nosso melhor, respondeu Grandon. Ouro, reúna 100 homens de uma só vez. Capítulo X. E entre os 100 guerreiros reunidos por Ouro, Grandon selecionou 5 que se destacavam pela inteligência acima da média, para atuarem como oficiais, cada um comandando 19 homens. Um silêncio absoluto foi observado enquanto marchavam. O homem da terra liderava a coluna, seguido por Ouro com 20 homens e 2 conjuntos de algemas Sabit. Após este grupo, veio o próximo oficial cuja tripulação carregava uma torque, um tripé rústico que Grandon havia feito para ele, e munição. Os outros ficaram para trás. Foi somente quando chegaram a um ponto próximo aos currais de acasalamento que avistaram as tochas fincadas em frente ao edifício central. As jovens condenadas estavam agrupadas perto da porta, guardadas por uma dúzia de soldados Sabits. O rei Sabit estava sob a luz ofuscante das tochas, mas sua companheira não estava à vista. As escravas e seus filhos sentavam-se no chão, de frente para a entrada. Atrás deles, os homens se posicionavam, enquanto os sabres dos soldados formavam um grande círculo em torno de toda a cena. Grandon viu 2 sabis operários pilotarem um enorme fanta pela porta. Este infante voraz era maior até do que os sabit soldados, quase pronto para tecer seu casulo. Ele rangia suas enormes mandíbulas continuamente e se movia de um lado para o outro, quase derrubando seus pilotos a cada solavanco. Devemos trabalhar rápido, disse Grandon, se quisermos chegar a tempo. O plano é o seguinte: Ouro levará 20 homens e o conjunto maior de algemas e cercará, vindo por trás dos edifícios. Ao ouvir o relatório do Matorque, ele deverá cortar uma porta na parte traseira do edifício, e imediatamente a câmara da rainha Sabit e prendê-la. Vocês dois pegarão os seus detalhes e irão com os homens de Ouro para a parte traseira do edifício. Após o segundo relatório do Matorque, um detalhe irá atacar o lado direito do edifício e prender o rei Sabit, enquanto o outro atacará o lado esquerdo e resgatará as garotas, colocando uma guarda ao redor delas. O quarto detalhe irá para um local atrás daquela grande raiz superficial ao norte dos Sabits, enquanto o último se esconderá atrás dos currais de acasalamento ao sul. No terceiro relatório do Matorque, eles entrarão apressadamente e cercarão os escravos reunidos em frente ao edifício. Mas assim você ficará sozinho, protestou Ouro. Os Sabits o dominarão e o matarão, pois você não pode resistir a um exército sozinho. Não se preocupe comigo, respondeu Grandon. Apenas faça o que lhe for ordenado. Vá agora, o mais rápido e silenciosamente possível. Não há tempo a perder. Num instante, Grandon ficou completamente sozinho. Ele rapidamente montou uma torque, observando de tempos em tempos as cerimônias dos Sabits. O rei Sabit havia saído na frente da faminta fanta e estava arengando os escravos em um tom linguagem,
sem dúvida advertindo-os de que, se algum deles tentasse escapar, um destino semelhante ao que seria imposto às meninas os aguardava. Após 10 minutos de advertências monótonas, o rei Sabit afastou-se para o lado, momento em que 4 Sabites operários agarraram uma jovem, 2 de cada lado, e a levaram diante do Fanta. Grandon rapidamente retirou o carregador de balas explosivas que tinha na matadora e inseriu um de mísseis sólidos em seu lugar. A garota estava sendo empurrada de pés para frente em direção àquelas grandes mandíbulas abertas, e embora soubesse que Ouro não estaria pronto, ele mirou cuidadosamente na cabeça de Onda. Justo quando ele estava prestes a apertar o botão, a forma de um homem apareceu em linha direta entre Matorque e o alvo. Grandon ergueu seu tripé, pretendendo tentar uma foto de outra posição, quando viu o homem que havia salvado momentaneamente a vida da Fanta arremessar um enorme fragmento de rocha diretamente para a cabeça feia dela. O míssil atingiu o alvo em cheio, e o grande monstro de corpo mole, após um tremor convulsivo, tombou de lado, morto. Mais uma vez, Grandon colocou seu carregador de balas explosivas na metralhadora. Ele viu o homem se virar e desviar entre os sabites que se fechavam. Ele conseguiu romper a linha e manter uma curta distância à frente de seus perseguidores. Apontando sua arma para os sabites imediatamente atrás do fugitivo, o Homem da Terra abriu fogo. Um míssil explosivo abriu uma grande brecha nas fileiras dos monstros, matando meia dúzia e incapacitando outros tantos, momento em que os demais hesitaram, correndo de um lado para o outro em sua tentativa de localizar o atacante invisível. De repente, Grandon saltou sobre a raiz exposta atrás dele, e iluminando-se com a lanterna de bolso, gritou um desafio aos Sabit na linguagem tonal. O rei Sabit o avistou quase imediatamente e vibrou suas antenas excitadamente, momento em que todos, exceto uma dúzia de Sabit soldados que permaneceram para vigiar os escravos, avançaram sobre Grandon. Ao saltar de volta ao chão e preparar sua matorque, o homem que havia rompido as guardas Sabit chegou, ofegante. Dê-me uma arma, gritou o estranho, e lutarei com você. Grandon lhe entregou o porrete com prego. Acertem-nos em cheio, ele disse. É o único ponto vulnerável. Se o senhor for tão hábil com um bastão quanto é ao lançar pedras, tenho certeza de que conseguirá eliminar alguns deles. O recém-chegado sorriu levemente. Ele não era evidentemente um homem do pântano, pois seus traços eram bem definidos e seu cabelo tinha um tom dourado claro. Ele andava com a postura de um soldado. Foi um golpe de sorte, respondeu. Atirar pedras não é a minha especialidade. Eu poderia me sair muito melhor com essa arma. Grandon disparou o sinal para o segundo ataque. Onde você aprendeu a usar o Matorque? Grandon perguntou ao seu aliado. Fui capitão nos exércitos de Merneron por vários anos e era considerado um atirador bastante bom. Aqui, então, pegue a arma. Deixe-me ver o que você consegue fazer com isso. O próximo disparo será o sinal final para os meus homens. Veja se consegue deter a investida desses soldados Sabits. O recém-chegado agarrou a arma com a segurança de um músico experiente pegando seu instrumento. O primeiro disparo foi um acerto direto nas fileiras mais avançadas dos Sabits, e a partir daí ele atirou com precisão infalível. Era, contudo, apenas uma arma contra um exército, e ambos os homens sabiam que em poucos segundos seriam dominados. Grandon viu uma equipe de homens armados lutando para acorrentar o rei Sabit, enquanto outro grupo derrubava os guardas que cercavam as garotas. Antes que os dois últimos detalhes entrassem em confronto com os outros guardas, o tripé de Matorque foi derrubado pelos monstros em fúria, e ambos os homens lutavam com as costas contra a grossa raiz subterrânea. Grandon brandindo seu pesado machado enquanto seu novo aliado usava o clava com espinhos quase tão habilmente quanto havia usado a Matorque. Cada vez mais próximos, os Sabits pressionavam, estalando suas poderosas pinças, capazes de cortar um homem desarmado ao meio com um único golpe. O recém-chegado sabia disso, mas ria enquanto lutava, e por vezes, provocava os atacantes furiosos com um tom sarcástico. Brinca com a morte, mas luta com a fúria de um leão encurralado, disse Grandon. Qual é o seu nome? Eu sou chamado Joto, que na língua de Merneron significa o alegre. Toma isso, esmagando o crânio de um enorme Sabit. Você, o autoproclamado mestre dos homens. Os nomes pouco importam agora, pois não temos muito tempo de vida. Ainda assim, eu não partiria sem conhecer o nome do poderoso lutador a quem devo os poucos momentos de vida que me restam. Sou Grandon de Terra, respondeu o terráqueo, decapitando um antagonista e recuando para evitar o ataque de outro. Ele tentou soltar o machado, mas ele ficou preso, e no momento seguinte poderosos fórceps o cercaram. Com um puxão final na empunhadura de sua arma, ele foi arrancado do lado de seu companheiro e atacado por uma dúzia de Sabits que o sacudiram alternadamente. O esmagaram com suas mandíbulas e tentaram despedaçá-lo. A armadura resistiu, mas o homem dentro dela estava rapidamente a perder a consciência. Um Sabit poderoso, mais astuto do que seus companheiros,
agarrou Grandon pelos tornozelos e o golpeou contra a superfície dura da raiz. No segundo choque terrível, o fio da consciência rompeu-se. Capítulo X. O retorno da consciência trouxe inúmeras pontadas de dor a Grandon. Ele se remexeu desconfortavelmente. Uma mão suave pressionou sua testa febril, e uma voz doce disse: "Não fale tão alto. Rota, você o despertará e ele precisa de descanso, muito descanso e tranquilidade. Ele abriu os olhos lentamente. Ele estava deitado em uma prateleira de dormir que se projetava em forma de meia-lua da parede, como o ninho de uma andorinha adulta vernícola. Aos pés de seu divã, que era de pedra mas forrado com musgo macio, Rota, a escrava, segurava um recipiente dourado contendo uma pasta de ervas aromáticas, enquanto Vernia ocupava um lugar na cabeceira. A armadura dele havia sido removida e as contusões cobertas com um unguento de aroma adocicado. No centro da sala, um guarda permanece rigidamente ereto, segurando uma tocha crepitante, à luz da qual conseguia ver figuras grotescamente esculpidas nas paredes. Uma mesa estranha em forma de grande tartaruga e cadeiras que eram figuras humanas sentadas em pedestais redondos, o corpo formando o encosto, o colo o assento, e braços estendidos com as mãos curvadas para baixo e as pontas dos dedos, tocando as coxas, formando os apoios de braço. Os móveis eram todos feitos de madeira dura de cor roxo avermelhada e altamente polida. O piso era de blocos hexagonais de pedra multicolorida e apresentava uma superfície lisa e brilhante. Ele percebeu tudo isso de relance. Então seus olhos buscaram os da moça ao seu lado. "É, de fato, uma honra ser cuidado pela maior governante de todas Arovia", ele disse, sorrindo fracamente. "Receio que seja apenas uma pequena recompensa pelos seus serviços", ela respondeu. "Além disso, não sou mais um governante, nem é provável que o seja novamente. Dentro de 58 dias, meu primo, o príncipe disto, assumirá a coroa. Tenho certeza de que ele deve ter sido o instigador do meu sequestro. Meu direito legal ao trono terá sido para sempre perdido. Eu terei estado longe da capital por um ano, e tal é a lei inexorável. Certamente, o senhor deve estar equivocado em seus cálculos. Estou certo de que você não esteve longe da Reabum por mais de 6 meses, no máximo. Esquece-se de que está em Zarovia, onde os anos são muito mais curtos do que no seu planeta. Nosso mundo está mais próximo do Sol do que o seu, consequentemente, nosso ano tem apenas 225 dias de duração. Isso é verdade. Então devemos partir imediatamente para Reabum. Mas como? Os homens pântano afirmam que não há saída deste vale senão por um túnel secreto, conhecido apenas pelos Sabits, e este é dito ser guardado dia e noite por um enorme exército de Sabit soldados, recrutados de todas as comunidades do vale. Mas o rio não corta os penhascos circundantes em seu caminho para o mar. Informaram-me que o rio termina em um grande redemoinho a poucos quilômetros daqui. Dizem que cai em um abismo sem fundo, pois o abismo nunca se soube que enchesse ou que o rio transborda-se suas margens. Então, temos a alternativa de escalar os penhascos, ou encontrar a passagem secreta dos Sabites e lutar para abrir caminho, disse Grano. Em qualquer dos casos, devemos agir rapidamente, pois o tempo é curto. Apesar dos protestos dela, Grandon se levantou, cerrando os dentes enquanto a dor percorria seu corpo. Enquanto ele vestia sua armadura com a ajuda das duas garotas, soube que todos os escravos haviam sido resgatados e que o rei e a rainha Sabis eram prisioneiros. Joto havia escapado de seus perseguidores e liderou pessoalmente um grupo para o resgate de Grandon. Eles o levaram a Vernia, que o fez ser conduzido a este aposento de um antigo governante Albin, onde ela e Roto cuidaram durante toda a noite. Grandon estava vestindo suas manoplas quando Oro entrou. Ao avistar seu comandante, Oro saudou militarmente, no estilo dos soldados dos Impérios Arovianos. "Onde aprendeu a saudação militar e por que está aqui em vez de guardar o Yoga Sabit? Como foi instruído?" perguntou Grandon. "Fomos ensinados muitas coisas por Joto, que assumiu o comando temporário de seu exército", respondeu Oro. "Ele designou os outros capitães que o senhor nomeou para as tarefas de proteger os sultões e sultanas das duas comunidades, treinar e aprender o significado das ordens militares. Além disso, ele tem treinado uma equipe de 30 homens para manusear as ferramentas. Estamos em grave perigo, pois os habitantes de todas as comunidades, percebendo que ameaçamos a segurança deles, uniram-se com o propósito comum de nos aniquilar. Nossos batedores relatam o agrupamento de uma força poderosa na comunidade de Bocas Vermelhas, que eles estabeleceram como base de operações. Joto acredita que nos atacarão antes do anoitecer. Joto tem uma iniciativa louvável e a capacidade de a igualar", disse Grandon. "Vamos e vejamos o que ele conseguiu." Acompanhados pelas duas moças, dirigiram-se ao local onde Grandon havia caído no corredor. O buraco fora alargado e uma ampla escadaria construída. Dois guardas saudaram rigidamente ao passar. Encontraram Joto do lado de fora da estrutura, supervisionando o treinamento da equipe Matork, que usava balas vazias e cartuchos de gás, mas executava os gestos de carregar,
mirar e disparar com surpreendente velocidade e precisão, enquanto 4 unidades de 100 homens cada eram treinadas por seus oficiais. Ele se virou e levantou o visor com uma saudação acolhedora enquanto Grandon e os outros se aproximavam. Vejo que o senhor possui considerável gênio militar, disse Grandon. Como treinei homens na arte da guerra por algum tempo, devo ser proficiente, disse Joto. No entanto, eu me curvo a você como um estrategista superior. O ataque que o senhor planejou contra os sabitos de Boca Marrom foi maravilhosamente concebido e executado. Aguardamos suas instruções. Quantos sabitos o senhor espera que nos ataquem? 20.000, no mínimo. Cada comunidade está enviando não menos de 100, e há mais de 200 comunidades. 20.000 sabitos, ponderou Grandon. Bastaria para nos arrastar fisicamente, e a estes edifícios conosco. Facilmente, com 500 homens, será impossível vigiar ambas as comunidades, ou mesmo todos os edifícios de uma única comunidade. Que os governantes de Boca Marrom Sabit sejam levados ao edifício central desta comunidade, e ali mantidos com os governantes da comunidade branca. Retire nossos guardas de todos os outros edifícios e bloqueie todas as pistas com pedras, exceto aquela que leva do edifício central até aqui. Então, mais vale matarmos todos os nossos escravos Sabit de uma vez, disse Joto, pois os atacantes certamente os matarão. Por que eles guerreariam contra os seus próprios? Perguntou Grandon. Quando o propósito deles é resgatá-los. O propósito deles não é altruísta, mas apenas protetivo. Como nossos escravos, os de Boca Marrom e os Sabit brancos são inimigos de sua própria espécie. Além disso, eles lutarão para proteger seus governantes, seus ovos e seus fantasmas. Por que não deixá-los lutar? Perguntou Vernia. Eles devem responsabilizar alguns dos atacantes. Exato, exclamou Grandon. Deixe-os vigiar a comunidade de Boca Marrom e as 3 estruturas externas desta. Sem dúvida, todos serão mortos na primeira investida, mas é provável que consigam abater um número igual de inimigos. Joto enviou um mensageiro para ordenar que os governantes de Boca Marrom fossem levados para novos aposentos, conforme instruído por Grandon. Decidiu-se que 100 homens seriam destacados para o edifício central, com um matador posicionado no telhado. Os outros 2 matadores comandariam o campo de batalha de um local no telhado dos alojamentos masculinos. Os armazéns de fungos secos de ambas as comunidades foram esvaziados e os produtos levados para as câmaras subterrâneas, assim como centenas de sacos do alimento pegajoso. Enquanto Joto supervisionava este trabalho, Grandon levou Uro e uma equipe de 25 homens para examinar os motores de guerra no antigo arsenal dos Albines, que Oro havia descoberto ao explorar as passagens subterrâneas. O imenso arsenal subterrâneo, adjacente à Sala do Trono, era a maior escavação de todo o sistema. Seu nível de piso era consideravelmente inferior ao dos corredores e seu teto era mais alto e em forma de cúpula. Embora o piso fosse de granito duro, as paredes e os tetos eram tão elaboradamente decorados quanto os da Sala da Fonte, com relevos quase exclusivamente de cenas de batalha entre albinos e sabits, e em muitos casos mostrando em operação máquinas de guerra semelhantes às que estavam dispostas no piso. Grandon examinou os pesados e mortais instrumentos. A maioria deles era mais adequada para ataques a moradias sabit do que para defesa. Havia catapultas que lançavam enormes pedras ou disparavam mísseis longos e pesados, com ponta de metal, que funcionavam como arietes. Havia instrumentos aparentemente adaptados para a pulverização de líquidos venenosos, embora nenhuma munição para eles pudesse ser encontrada. Entre os dispositivos que exigiam considerável engenhosidade mecânica, destacavam-se estranhos carros de 3 rodas, construídos em forma de triângulos ocos, cujas bordas externas eram protegidas por lâminas curvas e clavas pontiagudas que giravam rapidamente quando as máquinas eram impulsionadas por homens que corriam no interior. Um pequeno grupo de homens operando em terreno plano poderia abrir caminho por um exército sabita inteiro com uma dessas máquinas. Após enviar Oro e seus homens para Joto com 6 das carroças, Grandon examinava a mola de metal marrom de uma das catapultas quando sua atenção foi atraída por um armário curiosamente trabalhado, encostado na parede. O que ele inicialmente tomou por gavetas deslizantes estreitas revelou-se ser finas lajes de pedra nas quais desenhos haviam sido arranhados com algum instrumento afiado. A laje superior estava coberta com um desenho cuidadosamente elaborado de uma catapulta alvinegra. O próximo ilustra a construção e os princípios de funcionamento das máquinas de pulverização. Ao retirar laje após laje, ele encontrou planos para a construção de praticamente todas as máquinas que havia visto, mas a laje inferior consistia em 2 peças lado a lado, com a forma geral de ambas sendo idêntica, mas os detalhes diferentes. Ele reconheceu um como mapa da superfície do vale, o outro como um plano dos túneis e câmaras subterrâneas dos Albines. Uma análise cuidadosa do mapa da superfície revelou apenas os penhascos sólidos ininterruptos em formação oval, levando-o a concluir que o túnel mencionado pelos homens pântano provavelmente não era conhecido pelos Albines. Ao comparar isso com o mapa subterrâneo,
ele notou uma discrepância que antes lhe havia escapado. No primeiro mapa, o rio começava na extremidade ocidental do vale e serpenteava para o sul do centro até o ponto onde terminava em um redemoinho. No segundo, ele começava no noroeste e fluía por uma certa distância ao norte do centro, aparentemente passando diretamente pelo ponto onde o outro mapa mostrava o redemoinho, e seguindo daí pelas falésias para o leste. Grandon já conhecia o suficiente do vale para saber que apenas um rio o atravessava. Obviamente, era um rio subterrâneo. Além disso, não poderia ter sido mapeado a menos que fosse navegável, caso em que oferecia uma rota de fuga do vale. Ele notou que, em determinado momento, o rio parecia tocar o fim da câmara em que se encontrava, mas não havia outra forma de saída senão a porta por onde entrará. Ele andou de um lado para o outro ao longo das paredes, procurando uma porta oculta. Quando prestes a desistir de sua busca aparentemente sem esperança, ele chegou a um certo ponto onde sua atenção foi atraída por um suave murmúrio, como o de águas distantes. Pausando, escutou ofegante e notou que o som parecia emanar da figura de um guerreiro armado, esculpida em alto relevo na parede à sua frente. Uma busca cuidadosa revelou uma pequena alavanca atrás do cotovelo direito, e ao puxá-la, uma seção da parede com 4 pés de largura e mais alta que um homem moveu-se em sua direção, revelando uma plataforma plana e uma escadaria além. O som da água rugindo era agora claramente audível. Grandon subiu na plataforma, e, ao encontrá-la firme, ergueu a tocha e desceu os degraus. Após percorrer uma distância considerável, ele alcançou um piso de pedra nivelado e, um momento depois, deparou-se com um grande cais de pedra até onde a luz de sua tocha alcançava em ambas as direções, repousava uma frota de barcos de metal. Cada um tinha cerca de 15 metros de comprimento, e era construído na forma daqueles enormes répteis anfíbios dos quais ele havia resgatado Vernier, em Reabon. A proa terminava no pescoço e cabeça serpenteantes e arqueados, enquanto a popa terminava na cauda plana e pontiaguda. Atrás dessas embarcações grotescas, ele podia ver a água negra, salpicada de espuma, correndo impetuosamente sob arcos subterrâneos adornados com estalactites. Ele examinou uma das embarcações. Era construído de metal marrom, semelhante ao que os albinis usavam para fabricar suas armas e armaduras, e parecia bastante robusto e apto para navegação. O convés estava completamente arqueado com o mesmo material, moldado em imitação de escamas de réptil, exceto na frente e na parte traseira, onde havia orifícios ovais providos de tampas de metal articuladas. Ao entrar no compartimento dianteiro, ele encontrou um interior espaçoso, todo em metal, e viu que o casco era rigidamente nervurado e reforçado. 20 grandes remos de metal estavam dispostos no chão, e havia 20 assentos para os remadores, 10 de cada lado, enquanto capos de metal projetavam-se para fora quase até a linha d'água, de tal forma que ocultariam completamente os remadores e os protegeriam dos projéteis de um inimigo. O dispositivo de direção e o assento do timoneiro ficavam imediatamente atrás da parte superior do buraco de entrada traseiro, e também eram protegidos por placas metálicas móveis. Ao mover o leme, toda a cauda se girava. O leme estava fixado sob esta cauda. Grandon retornou ao arsenal e fechou cuidadosamente a porta secreta. Ele começou a percorrer o corredor, quando notou um soldado correndo em sua direção. O homem parou subitamente ao ver Grandon e o saudou rigidamente. Joto me pediu para lhe dizer que os Sabits estão começando a atacar. Atacando já. Grandon apressou-se a juntar-se ao conflito crucial que decidiria, de uma vez por todas, se homens ou monstros governariam o Vale dos Sabits. Assim que ele saiu da sala, uma figura alta e corpulenta, vestindo armadura, emergiu de trás de uma grande catapulta e dirigiu-se diretamente à porta secreta, arrancando uma das tochas de seu suporte ao passar. O soldado tateou a alavanca oculta por um momento, depois conseguiu abrir a porta e desapareceu no interior escuro. Cerca de 20 minutos depois, ele reapareceu, fechou a porta com cuidado e recolocou a lanterna. O visor dele estava levantado, o rosto era o de Tolto. Uma saída do vale, murmurou. Basta-me reunir algumas provisões e buscá-la. Capítulo X. O pandemônio da batalha era pontuado pelos estalidos ritmados dos matraques canhões dos homens, enquanto Grandon alcançava o interior dos aposentos de dormir dos soldados. Ele subiu até a câmara mais alta, de onde Joto dirigia as atividades das duas equipes de Matorque, enquanto gritava ordens para os defensores. Ali, ele encontrou Vernier e Rota. Veja, gritou a garota do pântano. Eles vêm milhares e dezenas de milhares. Eles cobrem toda a paisagem. Nossas defesas serão esmagadas. Esquece-se de que eles são apenas brutos. Rota, respondeu Vernier. E como tal, podem ser superados por criaturas de intelecto superior. Os homens são os senhores da criação, não os Sabits, mas eles são mais sábios do que todos os outros animais, exceto homens. Ela se virou para Grandon, sorrindo. Vamos vencer esta batalha. Não vamos, Robert Grandon. Com certeza. Ele respondeu. No entanto,
Não estou tão certo de que conseguiremos manter este edifício. Este lugar dificilmente é seguro. Esquece-se, disse Vernia, de que eu também sou soldado. Prefiro permanecer aqui, se necessário, participar do combate. Tenho certeza de que o senhor é um soldado bom demais para desobedecer ordens. E eu estou no comando. O senhor está sendo dispensado. Um rápido lampejo de ressentimento surgiu em seus olhos diante do tom e das palavras dele. Você presume me comandar? Dita-la a princesa de Reabon. Eu apenas comando. Outros obedecem. Com dignidade indignada, ela se virou e começou a caminhar em direção às muralhas, mas um par forte de braços a pegou e a carregou pelos corredores até o pé da escada. Enquanto Rota seguia, Grandon pousou Vernia delicadamente, e segurando-a pelos ombros, virou-a para que ela o olhasse com os olhos ardentes e o peito ofegante. Você só me atrapalharia, e muito provavelmente, seria levado pelos Sabits. Agora, irá prosseguir pacificamente ou terei de carregá-lo o resto do caminho. Um leve rubor tingiu suas bochechas, mas quando ela ergueu os olhos para os dele, havia um novo brilho neles. Eu irei, meu comandante, falar como um verdadeiro soldado. Ele fez uma pausa por um momento para admirá-la, caminhando graciosamente com Rota pelo corredor. Então, virou-se para voltar à luta. Grandon considerou o andar inferior dos dormitórios masculinos bem defendido. Então subiu mais uma vez ao topo da estrutura, onde Joto dirigia a batalha. Por onde quer que olhasse, o solo estava infestado de Sabits. Em pouco tempo, a comunidade Sabit de Boca Marrom foi dominada e seus edifícios foram reduzidos a cinzas, assim como 3 das estruturas externas da comunidade Sabit Branca. Os homens no edifício central resistiram por um tempo considerável, mas seu anel externo de guardas Sabit foi morto e despedaçado quase instantaneamente. Finalmente, parecia inevitável que este edifício teria de desabar. Os Sabits estavam roendo as paredes e cada vez mais soldados eram necessários para contê-los. Levarei uma força para ajudá-los, disse Joto. Não, o senhor está indo muito bem aqui. Irei em auxílio deles, respondeu Grandon. Levando 50 homens da força de reserva do armazém, Grandon os conduziu pela pista subterrânea baixa. Ao chegarem, os guardas estavam sendo levados para as câmaras internas, mas reagruparam-se com a ajuda dos novos reforços e, mais uma vez, expulsaram o Sabit do edifício. Sheb, o capitão no comando, estava no telhado dirigindo a equipe de matadores. Então Grandon subiu para lá depois de se certificar de que o primeiro andar estava bem defendido. Ele encontrou a equipe parada, enquanto Sheb, furioso e praguejando, tentava desalojar um cartucho de gás emperrado na culatra da arma. Vocês são tão sem inteligência que inserem um clipe ao contrário depois de terem sido instruídos 1000 vezes sobre a forma correta. Ele rugiu. Pelo preço de uma taça de vinho, eu faria despojar de sua armadura e lançá-lo aos Sabits. Deixe-me tentar, disse Grandon friamente. Acredito que posso providenciar esse clipe para você. Surpreendido com a súbita aparição de seu comandante, Sheb levantou-se e saudou apressadamente. Com a ponta de sua espada, Grandon gentilmente forçou o clipe recalcitrante, queimou e fechou a culatra. Mais uma vez, a tripulação disparou balas contra as fileiras dos atacantes. Um soldado subiu apressadamente. As paredes externas estão quase desaparecidas, ele ofegou. Em poucos minutos, o edifício desabara. Ordene uma retirada. Não adianta defender esta concha. O rei e a rainha são prisioneiros. Devemos levá-los conosco. Deixe-os para trás. Se os deixarmos, não teremos escravos, sabe? Disse Sheb. Muito mais pode ser capturado se conseguirmos resistir a este ataque, respondeu Grandon. Outro mensageiro chegou de baixo. Os Sabits escavaram a pista de pouso. Ele exclamou. Não conseguiremos retornar ao outro edifício. Todos para baixo. Imediatamente, gritou Grandon. Traga a matança e a munição. Depressa! O edifício tremeu e uma das paredes desabou enquanto eles corriam para o andar térreo. Para a pista. Cada um de vocês, ele ordenou. Deixe a equipe da Matork ir primeiro e desobstruir o caminho. Logo, os homens estavam todos aglomerados na estreita pista de pouso, enquanto Grandon e Sheb, lado a lado, lutavam contra os Sabits que tentavam segui-los. Toda a estrutura desabou poucos minutos depois, esmagando não apenas os governantes aprisionados, mas também muitos dos atacantes. A entrada para a pista estava completamente obstruída por detritos caídos. Abrindo caminho entre seus soldados apinhados. Grandon finalmente chegou ao ponto onde os Sabits haviam escavado na pista de pouso. Aqui, a equipe da Matork trabalhou desesperadamente, flanqueada por meia dúzia de soldados. O corte na pista tinha mais de 6 metros de largura e estava repleto de Sabits. Através dessa brecha, ele podia ver Oro e seus homens lutando para impedir que os atacantes entrassem do outro lado. Enquanto isso, os Sabits no solo acima das pistas estavam escavando em 100 lugares. Já um terço dos homens que guardavam o edifício central havia sido arrastado pelos atacantes. Após uma breve conversa com o capitão Sheb,
Grandon atravessou a brecha de 6 metros que os Sabits haviam feito em suas defesas, saltando para cá e para lá para evitar as pinças que se fechavam. Ouro e os demais o acolheram com entusiasmo. Ele correu rapidamente pelo corredor. Ao chegar, rapidamente posicionou as tripulações nas antigas carruagens de combate albinéias que havia enviado da Armeria algum tempo antes. Assumindo seu lugar com os homens na máquina da frente, ele os conduziu pela porta diretamente para o exército de Sabits, com os guardas se afastando para deixá-los passar. Eles formaram uma cunha voadora com a máquina de Grandon no ápice, abrindo um largo caminho nas fileiras dos atacantes. A eficácia das máquinas foi surpreendente, até mesmo para Grandon, que já tinha uma ideia das suas possibilidades. As facas e clavas giratórias literalmente despedaçaram os Sabits adversários. Ao chegarem à entrada da pista onde os homens estavam aprisionados, eles rapidamente repeliram os atacantes e os mantiveram à distância, formando um círculo em torno da brecha, enquanto Shebo conduzia seus seguidores para a segurança. Quando o último homem atravessou, eles formaram um cunho mais uma vez e abriram caminho de volta para seus camaradas, entrando pela porta em meio a gritos de aclamação dos defensores. A noite caiu, e a luta continuou à luz de archotes, enquanto Grandon elaborava novos planos. Havia mais de 100 dessas máquinas no arsenal, e ele planejava colocá-las todas em serviço o mais rápido possível. Levando consigo toda a força de reservas, ele apressou-se para lá, sem notar a ausência de Verney e Rota, que supunha terem se retirado para os seus aposentos nas dependências femininas. Ele ficou surpreso ao ver a porta de saída aberta, mas decidiu que não a havia empurrado o suficiente para que a fechadura pegasse. As máquinas foram rapidamente arrastadas de seus antigos locais de repouso e providas de tripulações. Em menos de meia hora, eles estavam reunidos no edifício, prontos para a investida. Um a um, eles emergiram da porta, espalhando-se em uma grande linha de 200 metros de comprimento. Então, avante! Gritou Grandon, enquanto Joto, no telhado, continha o fogo da Matorque. A cobrança era irresistível. A cada 15 metros de progresso, 1000 Sabits pereciam. Eles cortaram completamente o exército Sabit, viraram suas máquinas e atacaram vivamente, quebrando a resistência daqueles que haviam preenchido as linhas instintivamente. Eles avançaram e recuaram pelas fileiras cada vez mais escassas dos atacantes até que os sobreviventes, percebendo que a resistência era fútil, se viraram e fugiram. Assim, o poder dos Sabits foi para sempre quebrado no vale. Quando Grandon entrou no edifício com suas vitoriosas equipes de máquinas, as pessoas aplaudiram até ficarem roucas. Postando um guarda na entrada, ele os convocou para que ouvissem o que tinha a dizer-lhes na grande câmara de audiência dos antigos albinis. Quando as pessoas se reuniram na câmara de audiência, Grandon subiu os degraus do trono e os encarou. Meus amigos, ele começou, convidei-os para cá, não apenas para parabenizá-los pela vossa vitória monumental sobre aqueles monstros que, por séculos, os oprimiram a vocês e aos vossos antepassados, mas também para fazer algumas sugestões para a vossa futura nação. Por eras incontáveis, vocês foram governados pelos Sabits. A partir de agora, precisarão de um governo próprio. Como não possuem uma família real, devem escolher o vosso rei. Que ele seja alguém que tenha os vossos interesses em mente, alguém que possua a capacidade e a vontade de levar adiante o grande trabalho que apenas começou esta noite. Quem vocês escolheram para rei? Grandon de terra, gritou um soldado corpulento, brandindo sua espada. Imediatamente, o clamor ecoou por toda a plateia. Ele ergueu a mão para pedir silêncio, mas muitos minutos se passaram antes que o tumulto se acalmasse. Agradeço a honra, disse ele, e lamento ter de decliná-la. É de vital importância que a princesa de Reabon seja imediatamente devolvida ao seu país e aos seus amigos. Além disso, o meu próprio reino de Uspo aguarda o seu governante. Se me permitirem fazer uma sugestão, indicarei alguém que é admiravelmente adequado para o cargo. Aquele que, por seu gênio militar e treinamento, sua bravura e proeza como soldado, já conquistou assumir a liderança do seu exército. Que Joto seja o seu primeiro rei. Joto não era desprovido de considerável popularidade, e assim, quando Grandon conduziu escadaria acima até o trono, houve uma explosão de aplausos quase igual a que se seguiu à nomeação de Grandon. Grandon pegou a coroa dos antigos governantes Albini, soprou a poeira de séculos dela e a colocou na cabeça descoberta do jovem comandante. Vós me elegestes rei, disse Joto com seu sorriso inevitável. Mas rei de que, assim como éramos um povo sem pátria antes da nossa libertação, agora somos um país sem nome. Meu primeiro ato oficial, portanto, será nomear esta nação de Grantirra, em agradecimento ao homem que a tornou possível. Houve mais aplausos para Grandon, para Joto e para a nação recém-nomeada. Então, Joto, após nomear-o como comandante, designou os 5 conselheiros que o assistiriam, pedindo-lhes que se apresentassem à medida que seus nomes eram chamados. Ele nomeou os outros 4 capitães e Tolto em ordem,
mas Tolto não compareceu. Um dos tenentes deste último, ao ser interrogado, afirmou que Tolto deixará no comando durante os combates mais intensos e partirá com 20 homens. Nessa altura, Grandon lembrou-se de que não via Vernia nem Rota desde que as deixara ao pé da escadaria e apressadamente enviou uma rapariga para os aposentos femininos a fim de verificar se estavam em segurança. Joto despachou soldados para vasculhar todos os passagens e salas subterrâneas em busca do Mojak desaparecido e de seus homens. Enquanto estavam fora, a moça que Grandon havia enviado retornou com a notícia de que nem Vernia nem Rota haviam sido vistas desde a manhã. Num instante, Grandon lembrou-se da porta aberta que havia notado ao buscar as máquinas de combate. Ele saiu apressadamente da câmara de audiência e percorreu o corredor que levava ao arsenal. Joto, Oro e os soldados mais ágeis seguiram-no de perto. Ao destrancar rapidamente o feixe oculto, ele desceu as escadas e saiu para os cais, onde percebeu de imediato que uma das embarcações estava desaparecida. É melhor chamar os seus buscadores, Joto, disse ele tristemente. Eles se foram. Mas onde e como? Este riacho sai do vale. Eles desapareceram. Uma das embarcações está desaparecida. A conclusão é evidente. Preciso de 20 homens de combate prontos, suprimentos, água, achotes e um canhão matador. E, Oro, traga-me um daqueles grandes holofotes que pegamos do dirigível. Precisaremos dele nestas cavernas. Apressa-te! Enquanto Grandon examinava cuidadosamente a embarcação mais próxima para determinar sua navegabilidade, Joto apressava seus homens como nunca antes. Em meia hora, a embarcação foi abastecida e equipada com holofote matador, enquanto 20 dos mais robustos combatentes de Grantirra estavam prontos para tripulá-la. Grandon despediu-se de Joto, voltando-se para Oro. Surpreendeu-se ao encontrá-lo em uma atitude de súplica. Uma bênção, poderoso Grandon de terra. Ele implora com prazer. Oro, se estiver ao meu alcance, leve-me com você. Já tenho 20 homens e não quero sobrecarregar a embarcação desnecessariamente. Além disso, o senhor é agora o comandante em chefe dos exércitos de Grantirra, e seu dever reside aqui. Por que deseja sair? Tolto raptou alguém que significa mais para mim do que a própria vida. Eu a resgataria ou a vingaria. O senhor se refere à Rota. Oro acenou com a cabeça. Pergunte ao rei Joto. Se tiver o consentimento dele, poderá vir. Tem o meu consentimento, Oro, e ambos os meus sinceros votos de sucesso, disse Joto. Nomearei um substituto para Oro enquanto ele estiver ausente e assegurarei que ele seja reintegrado em seu retorno. Os soldados tomaram seus lugares nos buracos dos remos. Oro foi posicionado no leme. Grandon operou o holofote no convés dianteiro. Sem mãos dispostas os empurraram para longe, e eles avançaram rapidamente sob os arcos erodidos adornados com estalactites cintilantes. Grandon considerou Oro um navegador habilidoso e seus soldados peritos com os remos. Joto os selecionara não apenas por suas habilidades de combate, mas também porque haviam vivido anteriormente com seu povo na grande Chaneca Salgada, onde os barcos eram uma necessidade e cada homem proficiente em seu uso. O riacho alargava-se gradualmente à medida que avançavam, frequentemente bifurcando-se em inúmeras ramificações, fluindo por um labirinto de cavernas arqueadas por uma distância, para então unir-se em um canal comum mais adiante. As águas e as margens de ambos os lados estavam repletas de estranha vida subterrânea. Répteis e animais de 1000 tamanhos e espécies povoavam as margens e deslizavam pela água ao redor do barco. Uma vez, eles atingiram um enorme sauriano que quase virou a embarcação deles, mas a criatura afundou e não se ofereceu para molestá-los. Grandon notou uma peculiaridade comum a todos, a saber, que eram cegos e não prestavam atenção ao holofote. De fato, a maioria deles não possuía nem mesmo olhos rudimentares, embora alguns tivessem órbitas oculares, e um ou dois ostentassem antenas semelhantes a tentáculos brotando da cabeça. Ao contornarem uma curva acentuada no rio, de repente, ouviram um rugido terrível que obliterou completamente o barulho do riacho. Grandon acendeu a lanterna para identificar a causa, e em seguida, ordenou rapidamente aos remadores que recuassem, pois logo à frente havia uma parede sólida de água em queda que agitava o riacho e em espuma enviava nuvens de spray em sua direção. O impulso da embarcação os levou perigosamente perto antes que conseguissem parar, mas Oro desviou para um lado, arremessando a proa contra a margem até que os remadores conseguissem avançar contra a corrente. Quando a uma distância segura, eles se viraram e seguiram para a primeira bifurcação, pela qual encontraram uma passagem segura ao redor das quedas. Que a parede de água da qual haviam escapado por pouco era o fundo do redemoinho em que o fluxo superficial terminava. Grandon não podia duvidar. Ele pôde, portanto, determinar a distância deles das falésias com razoável certeza e calculou que, em no máximo 2 horas, estariam fora do vale. Ele estava de pé no convés do barco que deslizava rapidamente, virando a luz para um lado e para o outro, observando os monstros seguros, e não viu a criatura agachada no topo da grande prateleira saliente sob a qual eles teriam de passar em breve. Uma criatura sem olhos,
mas com nariz e orelhas anormalmente desenvolvidos. Uma criatura com grandes mandíbulas cavernosas armadas com uma dupla fileira de dentes afiados como lâminas e com garras poderosas que poderiam despedaçar os mais robustos saurianos. Foi tudo resolvido num instante. Ouro, olhando para frente enquanto passavam sob a margem saliente, viu uma grande massa sinuosa descer rapidamente, arrastando o Grandondu com vés estreito para as profundezas escuras abaixo. Eles pararam o barco e permaneceram perto do local por mais de uma hora, na esperança de que Grandon pudesse ter se desvinculado do monstro, mas viram apenas algumas bolhas e algo que parecia sangue, ambos desaparecendo rapidamente na correnteza espumosa. Desesperadamente, procuraram-no, fazendo esforços em vão para superar a prateleira e resgatar o seu comandante. Por fim, retomaram a viagem com tristeza. Capítulo XV. Por várias horas após ser capturada e amarrada pelos homens de Tolto, Vernia permaneceu na escuridão, junto à rota, no fundo do barco. Ela não conseguia ver os membros da tripulação de nenhum dos lados, embora ouvisse os golpes rítmicos dos remos e apanhasse fragmentos da conversa. Tolto atuou como timoneiro, segurando sua tocha erguida com uma mão enquanto manobrava o leme com a outra. De vez em quando, ela via o brilho da luz da tocha quando ele se curvava para emitir ordens roucas. Foi por pura sorte que eles encontraram o canal que os levou ao redor da coluna de água em queda. Várias horas depois de passarem pelas cataratas, o interior do barco foi subitamente iluminado pela luz do dia que entrava pelos buracos de entrada dianteiro e traseiro. Após mais uma hora de remada, Tolto colocou um de seus homens no leme, desatando os laços das duas moças, pôs comida e água à sua disposição. Ele os observou em silêncio enquanto bebiam. Nenhum deles comeu nada. Então os amarrou novamente e retomou seu lugar no convés. O homem que atuará como timoneiro distribuiu comida e água aos outros em seus postos, metade dos homens remando enquanto a outra metade comia e bebe. Algum tempo depois Vernia calculou que fosse por volta do meio-dia. O barco balançou violentamente, para então se estabilizar em um movimento familiar e ondulante que a fez recordar vividamente de sua viagem com Grandon na frágil bolota. Ao entardecer, Tolto ordenou que metade dos homens subisse ao convés, enquanto os outros redobravam os esforços nos remos. Em poucos momentos, a quilha arrastou-se abruptamente sobre a brita e o balanço cessou. Tolto lançou Vernia sobre o ombro como se ela fosse um saco de comida sabita e a carregou até a margem, enquanto outro dos homens seguia com rota. A tripulação descarregou rapidamente. Em seguida, arrastou a embarcação aliviada para o alto da margem. Um incêndio foi iniciado na parte abrigada das falésias rochosas, e dois dos homens que haviam saído em busca de carne retornaram com um grande lagarto rosa, que foi cortado e assado sobre as chamas. A falésia atrás deles estava repleta de cavernas naturais. Tolto escolheu o maior e melhor situado para si, e o segundo melhor para os seus homens. Enquanto a refeição noturna era preparada, alguns coletavam musgo para os leitos, enquanto outros saíam em busca de raízes para fazer vinho savoriano. Quando os homens se saciaram, Tolto desfez as amarras de ambas as moças e ordenou que servissem cova. Para a copa, eram fornecidas as conchas de grandes bivalves. Rota obedeceu submissa, mas Vernia recusou com os olhos faiscantes. Tolto riu. Eu o domarei. Suas aulas começarão hoje à noite. Amarrando vivamente suas mãos e pés, apesar de suas lutas, ele a carregou para a caverna escura e a jogou no chão. Agora, deite-se e reflita sobre a futilidade da resistência. Muito bom vinho está sendo consumido, e eu não perderia por nada. Voltarei em breve, e se ousar sequer sussurrar uma palavra de protesto, aprenderá porque homens fortes temem a ira de Tolto. Muitos dos homens pântano não provavam bebida há anos, a abstinência de cada um datando do momento em que fora capturado pelos Sabits. Não é de admirar, então, que eles pedissem cada vez mais. Tolto poderia ter bebido em excesso com os demais, se outros prazeres não o tivessem chamado. Como estava? E tomou apenas o suficiente para intoxicar-se levemente, e, em seguida, dirigiu-se cambaleando para a caverna onde deixará Vernia amarrada em defesa. O braço esquerdo de Grandon estava preso ao corpo, na garra de mandíbulas poderosas que o teriam partido ao meio se não fosse por sua armadura, mas o braço direito estava livre, e desembainhando a espada, ele a cravou repetidamente na garganta. Ele prendeu a respiração até que parecia que seus pulmões iriam explodir, mas a pressão daquela mandíbula não cedeu, e ele orou para que sua lâmina encontrasse um ponto vital antes que fosse tarde demais. Para sua surpresa, a água drenou repentinamente de seu capacete, e ele sentiu o gosto do ar. Era um ar úmido e fétido, carregado com odor ofensivo de carne putrefata, mas naquele momento era tão bem-vindo aos seus pulmões prestes a explodir quanto uma brisa suave e perfumada de um bosque de samambaias. O monstro rosnou ineficazmente contra a armadura de Grandon por um momento, depois o deixou cair em um chão escorregadio, e colocando sua enorme garra em seu peito, soltou um rugido horrível e gorgolejante. A criatura continuou seu rugido inconsolável,
intensificado em 100 vezes poeco, sonoros e cavernosos, e Grandon notou que, a cada rugido, o som gorgolejante parecia mais pronunciado e os tons vocais tornavam-se mais fracos. Lentamente, o peso em seu peito relaxou lentamente, a criatura se virou de lado. Com um rápido movimento, ele rolou para longe da poderosa garra a tempo de evitar as convulsivas lutas de morte do monstro. Retirando sua pequena lanterna do bolso, Grandon avaliou a cena ao seu redor. A toca do grande carnívoro cego era uma caverna arqueada que terminava à beira da água à sua frente e parecia conectar-se a uma série de outras cavernas atrás. Como era impossível para ele retornar pela água da mesma forma que viera, Grandon direcionou seus passos para as cavernas na parte de trás. Enquanto ele prossegue por aquele intrincado labirinto de cavernas escuras, úmidas e sombrias, parecia que elas o levavam cada vez mais fundo nas entranhas do planeta. A umidade pingava constantemente de 1000 pontos pendentes e cristalinos acima. No entanto, o piso logo se inclinou para cima, o gotejar cessou e as poças desapareceram. De forma bastante súbita e inesperada, ele surgiu na margem de um grande riacho. Parecia-se com aquele em que ele havia sido mergulhado algum tempo antes, mas ele não podia ter certeza. O que foi aquilo? Poderia ser que ele visse um ser humano movendo-se lentamente ao longo da margem, aparentemente colhendo e comendo pequenos fungos. E ali, mais adiante, havia outro, e ainda outro, até que, a uma curta distância de onde ele estava, a margem estava literalmente repleta deles. As criaturas não prestaram a menor atenção à sua lanterna. Ele o direcionou diretamente para o mais próximo dele e ficou boquiaberto. Era humanoide em forma, mas uma caricatura grotesca do gênero Homo. Possuía dedos e dedos dos pés longos e esqueléticos, com membranas interdigitais, armados com garras afiadas. A pele lisa e sem pelos era de um cinza prateado manchado, semelhante ao de uma cavala, mas o rosto Grandon tinha certeza de que nunca vira nada tão hediondo em todas as suas andanças arovianas. Consistia, na parte frontal, em um nariz largo e achatado, e uma boca repleta de enormes dentes semelhantes aos de um rato, e não possuía queixo, olhos ou testa. A cabeça calva inclinava-se diretamente para trás, desde a raiz do nariz e para cima, a partir da base do pescoço, terminando em um ponto cônico na parte de trás. As orelhas tinham forma humana, mas eram facilmente 4 vezes maiores do que os apêndices auriculares de qualquer homem que Grandon já tivera visto, e a criatura as mantinha constantemente em movimento, presumivelmente para se proteger de inimigos à espreita ou para localizar presas que, evidentemente, não conseguia ver. Um som furtivo atrás dele fez Grandon se virar abruptamente. Ali, a menos de 1 metro de distância, estava uma criatura semelhante à que ele havia observado. Ele farejou-a em sua direção por um momento, com as orelhas bem atentas, e então ergueu a cabeça e emitiu um grito longo, triste lamento. Antes que pudesse perceber a importância daquele grito, ele foi cercado por um grupo barulhento e excitado de criaturas, aparentemente materializadas a partir da escuridão ao seu redor. Grandon desembainhou a espada e aguardou o primeiro ato de hostilidade daquele círculo que se estreitava. Para sua surpresa, eles não fizeram nenhum movimento para atacá-lo, mas pareciam apenas curiosos. Um tanto mais ousado que os demais, estendeu longos dedos ossudos e tocou sua armadura, emitindo então um ruído peculiar e estridente. Outros, encorajados pela experiência de seu camarada, o examinaram por sua vez, enquanto as cavernas ecoavam com os gritos deles. Grandon cansou-se de ser maltratado e tentou afastar as coisas dele com os braços estendidos. Eram aparentemente inofensivos, e ele não teve coragem de usar sua espada contra eles. Ele aprendeu com seu erro tarde demais, pois eles interpretaram esse movimento como um sinal de hostilidade, e uma dúzia deles se lançou sobre ele, derrubando-o no chão, onde, preso sob o peso combinado deles, ele mal conseguia mover um dedo. Então, acima dos gritos e conversas de seus captores, ele ouviu o familiar clique das remadas contra os lados metálicos de um barco. Um intenso feixe de luz iluminou. Oro, gritou ele com todas as suas forças. Para o resgate, Oro! Mais uma vez, os raios do holofote iluminavam a massa de criaturas em luta. Ele ficou ali parado. Um comando rouco soou simultaneamente com o barulho de metal oco raspando na pedra. Então, ouviu-se o tilintar de homens armados a correr, seguido pelo som de golpes e gritos sobrenaturais de angústia. 2 robustos homens pântano ajudaram Grandon a se levantar enquanto o último de seus captores fugia, uivando de desespero. Houve um breve, mas jubiloso reencontro entre o comandante e seus homens na margem, que foi abruptamente interrompido por uma chuva de projéteis que surgiram da escuridão, lançados com precisão sobrenatural. Quase todos os homens da empresa foram atingidos, e vários foram derrubados, embora suas armaduras os protegessem de ferimentos graves. Grandon ordenou que todos embarcassem, pois não tinha estômago para um massacre inútil e sentia pena, em vez de animosidade,
das criaturas cegas e de mente fraca que o atacaram. Por algum tempo após se afastarem da costa, pedras continuaram a chocar-se contra o barco e a salpicar a água ao seu redor, mas ao contornarem uma curva no riacho, a chuva de projéteis cessou e não viram mais as estranhas criaturas que os lançavam. Uma hora depois, eles emergiram debaixo de um penhasco perpendicular para a luz do dia, atravessaram um rápido veloz e prosseguiram por um belo e cintilante riacho, pontilhado por ilhotas verdejantes e ladeado de ambos os lados pelas grandes salinas. A brisa do oceano mantinha os canaviais em constante movimento, produzindo um som estranho e ruidoso que tinha um efeito peculiar e deprimente em Grandon. Parecia que essas ervas daninhas conspiravam contra ele, assim como outras forças haviam conspirado, para mantê-lo afastado de Vérnia. Foi um alívio quando, ao entardecer, chegaram à costa oceânica e desembarcaram por um breve período para que os homens pudessem esticar os músculos enrijecidos e ingeriam um pouco de bebida. Enquanto construíam uma fogueira de juncos secos e preparavam as raízes, Grandon e Ouro exploraram a costa por uma certa distância para o sul, sem encontrar qualquer sinal daqueles que procuravam. Assim, 4 dos homens os atravessaram com remos pela foz do rio e percorreram a costa para o norte por várias milhas. Ambos apressavam-se, à procura de sinais de um acampamento ou de uma fogueira, quando o perspicaz Ouro, de repente, exclamou de surpresa e correu até a beira da água. Deitado na areia, onde fora depositado pelas ondas, havia um saco de comida vazio. Eles vieram por aqui de barco, exclamou ele. Eles apressaram-se de volta ao acampamento, e após uma refeição rápida, embarcaram em direção ao norte. A escuridão súbita e densa de Vênus desceu antes que tivessem avançado muito, e o vento aumentou, tornando a viagem costeira extremamente difícil. Por volta da meia-noite, avistaram uma luz tremeluzente à frente. Ao se aproximarem, viram uma grande fogueira cercada por figuras reclinadas e, em silhueta, a proa curva e serpentina de um barco albine. Após encalharem silenciosamente suas embarcações a uma certa distância do acampamento, eles se posicionaram em semicírculo, e em seguida, avançaram. Para sua infinita surpresa, não encontraram resistência. Os 20 homens adormecidos no chão, ao redor do fogo, não moveram um músculo.